Olá, boa noite a todos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um encontro de DigiCare. Hoje o tema é dos melhores, né? Tiva em gato, né? Gato, esse ser aí assim super especial, né? Super desafiador também, né? Então, anestesiar gato, fazer o manejo de gato, as cirurgias em felinos, elas são sempre bastante e tenho certeza que essa palestra de hoje vai ser top, top mesmo, né? E não poderia ser melhor com o nosso palestrante de hoje, né? Então, eu desejo a todos uma boa palestra, né? Estamos mais aqui uma vez com o professor Rodrigo Mencalha, né? Que é professor de anestesia, pós-graduado em dor e cuidados paliativos pelo Albert Einstein, autor do livro Abordagem e Tratamento da Dor Crônica em Cães e Gatos, é professor dos cursos da Melovete, é professor da Universidade Federal. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Agradecer a DigiCare, né, pelo convite que me fez para poder estar aqui mediando esses encontros, e agradecer a você e a todos os outros palestrantes que estiveram aqui com a gente e que vão ainda estar nos próximos 2 encontros, pelas apresentações. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. A palestra é sua. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aí que nos assistem. Mais uma vez aí agradecer a DigiCare por estar promovendo esse evento, convidar a gente aí para falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Um assunto um pouquinho polêmico, né? Um assunto que, para quem gosta, é muito legal, para quem não gosta, tem algumas arestas que precisam ser conversadas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia intravenosa total em felinos, tá? Então, antes da gente começar, inicialmente, né, declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui nessa palestra, apesar de ser um evento aí totalmente produzido, né, e elaborado pela DigiCare, a gente não tem nenhum conflito de interesse aí com nenhuma informação. Então, acho que antes da gente começar a falar sobre a anestesia intravenosa, né, propriamente dito, eu acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer, né, por que anestesiar gato é diferente de anestesiar cão? Tá, então, inicialmente, se a gente fizer uma correlação com o cão, a gente fizer algumas comparações, nós temos uma maior mortalidade no gato do que nos cães, né? Então, esse artigo aqui, por exemplo, publicado em 2007, que avaliou 79 mil anestesias, nós tivemos 175 mortes, né? Com um risco aí em torno de 0,24%, um pouquinho acima do risco do cão, que é em torno aí de 0,12%, né, dos estudos aí que a gente viu da mesma época. Porém, quando a gente pensa a respeito disso, né, quando a gente vai anestesiar o gato doente, né, o animal enfermo, esse risco ele pode subir para os 37%. Então, por mais que o risco inicialmente seja baixo, a gente consegue ver riscos aumentados quando a gente está trabalhando com um gato que tem alguma condição de saúde inadequada. Bom, e por que eles morrem, né? Por que nós temos, então, esse estudo também avaliou quais são as principais causas, né, da mortalidade do gato, né, durante a anestesia ou mesmo durante o pós-anestésico. Então, ele alega que 20% causas desconhecidas e em torno aí de 72% de causas cardiorrespiratórias, né? Então, a gente vê, sim, uma mortalidade maior nessa espécie quando comparado ao cão. E quando eles morrem, né? Qual que é o período que a gente mais cursa aí com a morte aí do paciente felino, né? Então, o artigo relata em torno de 30 a 40% durante a manutenção da anestesia e em torno aí até 60% durante a recuperação da anestesia. E o artigo ainda coloca que muitos desses animais eles morrem até 3 horas pós-anestesia. Tá? E aqui, logicamente, a gente não está falando de a manutenção com Propofol, a manutenção com ISO, com Seva ou nenhuma outra técnica, a gente meramente está colocando que esse felino ele costuma morrer principalmente nessas 3 horas de pós-anestesia. Bom, então eu fiz aqui uma reflexão, né, da minha rotina e eu tentei me responder essas perguntas, né? Quais são as diferenças, então, na anestesia do felino em relação à anestesia do cão, né? Ou seja, por que eles morrem mais? O que a gente viu assim de diferença, né? Eu acredito que o comportamento é bem peculiar. A gente hoje vive um momento muito legal, né? Pensando aí na introdução do cat friendly na anestesia, né? Os últimos guidelines da anestesia felino já falando bastante coisa
sobre isso. O gato, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua característica de fazer hipotermia, de fazer hipotensão durante a anestesia, depressão respiratória ou mesmo a metabolização. Então, eu julgo que esses são os 5 fatores aí que talvez tornem a anestesia do gato tão mais diferente assim do que a anestesia do cachorro. E a ideia é que a gente, antes de falar de TIVA, antes de falar o que o Brasil está fazendo na anestesia intravenosa total, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características. Bom, então sabemos que o temperamento do gato é um temperamento bem diferente, que cursa com uma intensa liberação de catecolaminas quando estressado, e isso inevitavelmente vai conduzir a períodos frequentes de taquicardia, hipertensão arterial ou mesmo taquipneia. E muito mais do que a gente pensar somente na questão ética, na questão técnica, o que a gente vem percebendo, veio percebendo ao longo desses anos, é que nós temos o aumento do risco da anestesia quando nós temos um animal estressado. Justamente porque, pessoal, o que a gente percebe também no dia a dia é que um felino mal manuseado no seu ato pré-operatório inicial, quando a gente não implementa as técnicas do cat friendly, esse animal ele costuma precisar de doses maiores, desde os meus sedativos até mesmo das doses dos meus anestésicos gerais. Então, a gente comenta aqui sobre a importância desse manuseio gentil da prática do cat friendly para a diminuição dos riscos. E os nossos mais recentes guidelines, o último publicado aí em 2020, que fala bastante não só do gato, mas do cão também, como o último publicado do felino em 2018, nós já fazemos a recomendação prévia aí de ansiolíticos. Então, por exemplo, a gabapentina ou mesmo a trazodona, ela vem sendo frequentemente administrada em nível domiciliar de 1h30 a 2 horas antes desse paciente vir para a clínica, vir para o hospital. Eu que trabalho no hospital universitário, a gente conseguiu colocar isso na rotina, na Federal do Acre. Então, principalmente quando a gente pensa em felino, a grande maioria desses pacientes eles já estão chegando para a gente com uma dose prévia de gabapentina de 50 e até mesmo 100 miligramas por gato, dependendo de alguns fatores, e a gente tem visto resultados realmente bastante interessantes. Bom, vale ressaltar também que a maioria dos gatos apresentam hipotermia, trans e pós-operatória, algo em torno aí de 97%, então esse é um número que nos preocupa, que nos assusta, que faz com que a gente faça algumas reflexões. Então, hoje nós temos alguns dispositivos, alguns equipamentos que vêm nos ajudando a manutenção dessa temperatura corporal do gato. Nós temos também uma altíssima hipotensial, quando a gente está falando especificamente dessa espécie, e é por isso que nós não podemos deixar de fazer todo o monitor completo, monitor perioperatório. Sabemos que nesses animais de menor porte, especialmente o gato, que apresentam uma alta prevalência de hipotensão arterial, nós temos utilizado principalmente a técnica de mensuração de pressão arterial pelo Doppler. Vários trabalhos têm mostrado para a gente que o Doppler ele realmente ele tem uma característica melhor, é mais fidedigno do que o cão, do que a oscilometria, ok? Bom, e somando isso, pensando na oscilometria, a gente tem alguns bons monitores no mercado, tá? Então, mais uma vez, por mais que a gente esteja aqui num fórum da DigiCare, eu uso a DigiCare, então realmente a gente confia nessa mensuração de pressão arterial. Então, de um modo geral, principalmente quando a gente está falando desse animal que não está hipotenso, não está hipovolêmico, não tem grandes comprometimentos hemodinâmicos, a gente confia bastante nesse monitoramento não invasivo de pressão arterial, tá? Especialmente aqui com o método da oscilometria, e eu tendo a possibilidade de aferir a pressão arterial sistólica, diastólica e a média. Então, isso é muito importante para a gente, na verdade, em qualquer anestesia. Bom, outro ponto importante, talvez, da gente falar na anestesia do felino é o manejo das suas vias aéreas, ou seja, essencial para a anestesia do gato. A gente deve recordar que a anestesia geral no felino está associada à perda de reflexos protetores e, consequentemente, também depressão respiratória. É um paciente que faz bastante depressão respiratória e a gente não deve se atentar somente ao período transanestésico, o período pós-anestésico também é extremamente importante. Então, esse manejo de via aérea é importante, de modo que a gente possa impedir ou evitar
intercorrências ventilatórias, impedir a aspiração de conteúdo gástrico, né, por exemplo, num refluxo, num vômito, e ainda ser capaz da gente fornecer oxigênio. E, logicamente, a ventilação mecânica, quando necessário, ela é importante depois que nós intubarmos esse paciente. Bom, então, já que é uma espécie que está associada a uma maior depressão respiratória, né, estatisticamente, a pré-oxigenação desse paciente é extremamente importante, que pode ser feito tanto na máscara orofacial ou mesmo ainda com o oxigênio de alto fluxo, tá? Então, os nossos guidelines têm recomendado algo em torno de 3 a 5 minutos. Para quê? Para que eu possa aumentar a PaO2, né? Aumento a disponibilidade de oxigênio plasmático, consequentemente eu consigo deslocar um pouquinho para a esquerda a curva de dissociação da oxihemoglobina, tá? Isso também é extremamente importante para a gente. Bom, não precisa ir longe, né? A intubação desse paciente é especial, uma intubação que a gente hoje em dia vem preconizando fazer com bloqueio periglótico, né? Então, uma sonda endotraqueal de tamanho adequado, de calibre adequado, porém, além da sonda endotraqueal, temos também aí já vários colegas utilizando o dispositivo pré-glótico, né? O famoso VGEL. Então, em algumas situações, menos invasivo, né? Então, o VGEL ele é menos traumático, menos invasivo, ele tem uma boa vedação, vamos colocar dessa maneira. Então, também é uma ferramenta que pode ser utilizado em algumas situações importantes. Bom, e já que a gente falou de depressão respiratória, não poderia deixar de ser diferente, né? Então, a anestesia moderna, ela preconiza que a gente faça todo o monitoramento dos parâmetros ventilatórios, né? Então, a capnometria, a capnografia, né? Quanto que eu estou retendo de CO2. Então, vale a pena a gente investir nesses equipamentos para que eu possa ter uma anestesia mais segura. Bom, e partindo para talvez o finalzinho aqui dessas características diferenciadas da anestesia do felino, nós temos então também que nos atentar a respeito do metabolismo dos fármacos, né? Então, nós sabemos que o felino ele metaboliza mal alguns fármacos, tá? Então, trouxe aqui um trabalhinho bem interessante que foi publicado em 2013, comparando o metabolismo de algumas drogas do felino com o cão e mesmo com o ser humano, né? Então, algumas evidências importantes do ponto de vista farmacocinético, do ponto de vista molecular, para que a gente possa discutir. Bom, esse trabalho mostrou algumas palavras-chave importantes, né? Então, realmente, o gato metaboliza mal o propofol. Então, falar de anestesia intravenosa total no felino, a gente precisa tomar alguns cuidados, especialmente com esse fármaco, que é o único fármaco hipnótico que a gente usa na manutenção anestésica da anestesia intravenosa total. Então, os colegas da veterinária vêm trabalhando ao longo de muitos anos a respeito dessa informação, mas a gente precisa entender que o propofol, ele é mal metabolizado no gato, né? Justamente porque existe alguma deficiência genética em algumas enzimas do grupamento de glucoronidação nas reações de conjugação hepática. Então, o propofol realmente ele é o grande vilão dessa história. Bom, então esse trabalho ele comparou a meia-vida de eliminação de várias drogas, de vários fármacos do felino, comparou com o cão e comparou com o ser humano, e aqui, naturalmente, a gente vê que a meia-vida do propofol é uma meia-vida muito maior quando a gente está falando do gato, né? Então, comparando o gato com o cão, essa meia-vida de eliminação em relação até ao ser humano, em relação ao cão, ela é maior, sim. Então, é um ponto importante que a gente deve sempre se atentar toda vez que a gente for falar de anestesia intravenosa total no felino, beleza? Bom, e por que isso acontece, né? Aqui esse artigo também ele compara o tamanho, né, a estrutura e os conteúdos dos exons da UGT1 humana, canina e felina. Então, nós vemos aqui, né, quando a gente compara no humano, né, a UGT1A tá, do humano, o gene que vai transcrever ela, nós temos aqui 180 quilobases, 9 exons funcionais que vão codificar 9 enzimas do grupamento UGT diferentes, né? E quando a gente vê aqui com o gato, por exemplo, só são apenas 40 quilobases, 2 exons funcionais que vão codificar 2 enzimas UGTs diferentes, tá? Logicamente, o cão é um intermediário, né? O cão apresenta aí as suas 130 quilobases, né? 10 exons, são 10 enzimas UGT diferentes. Então, o grande problema de metabolização, né? Pensando em TIVA, tá, pessoal? A gente aqui não vai conversar sobre paracetamol, sobre ácido acetilsalicílico ou sobre qualquer outra droga. Então, é tentar entender se mesmo com essa informação, a anestesia intravenosa total do felino ela pode ser viável. E para finalizar essa parte introdutória,
Existem algumas comorbidades que também são mais prevalentes nessa espécie, que são super importantes para a gente se atentar, como a cardiomiopatia hipertrófica, o hipertireoidismo, a doença renal, a diabetes mellitus, a asma e as doenças respiratórias, a obesidade e a obstrução urinária. Então, pegando todas essas informações que a gente conversou até agora, então procuramos tentar comparar a anestesia do gato com a anestesia do cão, vimos algumas peculiaridades importantes e essas comorbidades não são menos importantes, né? E sobretudo quando a gente está pensando em animais mais geriátricos. Bom, então, para falar exatamente agora da anestesia intravenosa total, né, aquela reflexão que eu fiz na minha primeira aula lá 2 semanas atrás, quando a gente falou de TIVA de um modo geral, né? A pergunta é, quantos de vocês utilizam TIVA em felinos? A TIVA é mesmo viável nessa espécie? Qual é a sua experiência com TIVA em felinos? E se você vai, de fato, usar TIVA em felinos? Né? Eu posso falar por mim, tá? A maioria dos gatos que eu uso anestesia intravenosa total há bastante tempo. Tá? Então, eu tenho assim, uma boa experiência, tanto na venosa total do cão quanto do gato. Precisa fazer alguns ajustes importantes para que a gente não incorra com todos aqueles problemas que a gente mencionou, relacionado à temperatura, relacionado à hipotensão arterial, à depressão respiratória e mesmo tentando sempre fazer essa correlação da má metabolização do Propofol. Bom, é a mesma brincadeira que eu fiz há 2 semanas atrás, mas talvez nem todo mundo estava presente naquela aula, né? Por que TIVA, então, né? A gente costuma brincar, é somente uma brincadeira, tá, pessoal? Aqui eu não estou fomentando nenhum tipo de intriga, discórdia, pelo contrário, né? A gente realmente tem anestesia multimodal e não somente tintiva. O gás, ele sempre causa efeitos adversos, né? Então, uma brincadeira aqui do significado da palavra gás e, naturalmente, é só uma brincadeira. Bom, vários trabalhos em seres humanos, né, principalmente trabalhos observacionais, narrativas, revisões, meta-análises, vem tentando trazer um pouquinho das vantagens da anestesia intravenosa total. A gente tem muito pouca informação em medicina veterinária, então absorvam, por gentileza, com responsabilidade, essas informações a respeito da anestesia intravenosa total. Então, aqui foi feita algumas narrativas, né, e algumas vantagens foram mencionadas nesse trabalho. Como, por exemplo, né, no sistema nervoso central, uma melhor autorregulação do fluxo sanguíneo encefálico, menos delírio pós-operatório. No sistema renal, reduz lesões de isquemia e reperfusão e menor prevalência também da insuficiência renal aguda, menor prevalência de náusea e vômito pós-operatório. No paciente oncológico, né, o Propofol ele não está associado à inibição de células citotóxicas, né, de natural killer, menor prevalência de recidiva, maior sobrevida também desse paciente. Em pacientes idosos, melhor titulação dos efeitos clínicos, melhor delírio pós-operatório também, menor score de dor pós-operatória, menor incidência de dor crônica. Em relação ao sistema cardiovascular, menor inflamação pós-cirurgia cardíaca, porém não apresentando maior sobrevida em relação aos agentes inalatórios, especialmente ao sevoflurano. E em relação ao sistema imune, os trabalhos têm falado bastante do Propofol sendo um sequestrador de radicais livres, antioxidante, antiapoptótico e anti-inflamatório. Logicamente que nós carecemos na literatura pessoal de estudos clínicos que possam ter grupo controle, randomizados, né, controlados. Então, essas informações a respeito das vantagens da anestesia intravenosa total são meramente vantagens observadas em estudos retrospectivos, em estudos de corte. Então, a gente tem que realmente absorver isso com bastante critério, com bastante carinho. Eu, particularmente, vejo algumas vantagens na minha rotina. Tá? As pessoas, às vezes, me perguntam por que há 5 anos atrás, por exemplo, eu comecei a trocar a minha anestesia e eu digo que eu gosto da TIVA principalmente por conta de uma maior previsibilidade e porque eu me adaptei melhor à anestesia venosa, tá? Então, eu estou longe aqui de criticar a anestesia inalatória, pelo contrário, né? Foi a anestesia que eu mais fiz em toda a minha vida, manutenção com gás anestésico, porém, eu realmente me adaptei melhor para trabalhar com anestesia intravenosa total. Bom, e algumas vantagens que a gente vem observando ao longo dessa jornada, a gente observa que o felino anestesiado com TIVA, né, ele tem um menor estresse, menor incidência aí de náuseas e vômitos pós-operatório. Vejo uma recuperação anestésica melhor nesse paciente.
consigo promover uma analgesia melhor. E aqui, pessoal, a gente não está falando da anestesia regional, eu também sou um grande apaixonado por anestesia regional. A gente consegue ver que o felino, ou mesmo o cão, né, a gente consegue fazer uma analgesia intravenosa de muita eficácia e também temos visto uma boa estabilidade cardiovascular com os protocolos que vêm sendo propostos aí para anestesia intravenosa total. E, logicamente, quando a gente fala de vantagens, né, a gente também precisa falar de desvantagens, né? Então, acho que talvez as principais desvantagens, pessoal, que eu enxergo quando a gente está falando de anestesia venosa, a gente vai falar principalmente de que o animal precisa de uma linha venosa específica, né? Então, podemos ver aqui nessa imagem 3 torneiras de 3 vias acopladas, né? Os extensores de equipo. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o pouquinho de propofol que às vezes volte aqui num extensor desses é muito para um paciente desse, tá? Então, muito cuidado com o manuseio das suas linhas venosas, né? Eu tive recentemente dando um curso no norte do país, no final de semana, tá? E um dos animais que os alunos, um dos gatos que os alunos anestesiaram com TIVA, demorou bastante para acordar, né? E por quê? Porque todos os extensores acabou ficando com resíduo de propofol. Então, por mais que a gente tenha reduzido o propofol, os outros extensores que estavam aí com opioide, por exemplo, estavam aí com cetamina, acabaram carregando também um pouquinho de propofol, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com essa linha venosa. Então, precisamos realmente de bombas de infusão, então acaba sendo uma desvantagem para quem não tem, né? Temos que fazer um investimento. As bombas de seringa são as mais adequadas para anestesia desses pacientes. Eu preciso, eventualmente, de ventilação controlada ou, pelo menos, ventilação assistida, se bem que, comparando com o cão, o gato faz menos apneia nativa que o cão. Tá? Eu costumo dizer que 90% dos cães que eu anestesio, eu preciso de ventilação controlada, tá? E o inverso não é verdadeiro. Quando eu falo do gato, um percentual bem menor do gato que precisa ir para ventilação controlada ou mesmo para ventilação assistida. Uma outra desvantagem, né, foi até pergunta há 15 dias atrás do Dr. Rodrigo Manarino, né, que ele tentou associar a fluido, né, que a gente faz as nossas diluições com hipotermia, e a gente deixa muito claro, né, pessoal, todas as infusões que a gente faz, a gente não passa de 1 ml quilo-hora, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui 3 torneiras de 3 vias e temos 3 extensores, estamos fazendo 3 infusões, a gente está trabalhando com 3 ml hora, né? 3 ml quilo-hora. Então, o overfluid que a gente colocou aqui entre aspas é uma das desvantagens nesses pacientes pequenos, tá? Então, muito cuidado. Então, se você precisar trabalhar com 3, 4, 5, 6 fármacos diferentes, tá? Nessa espécie, nos animais menores, para evitar esse overfluid, a gente tenta o quê? Misturar drogas, né? Então, ao invés de trabalhar com 5 bombas de infusão, com 6 bombas de infusão, talvez a gente trabalhe com 3 bombas de infusão e a gente faça as misturas analgésicas para minimizar isso. E, sem dúvida nenhuma, a principal desvantagem da anestesia intravenosa total do felino é a má metabolização do propofol, tá? Lembrando que o propofol é metabolizado pelo fígado. Bom, esse framework da TIVA a gente mostrou aí na semana passada, né? Então, você que vai trabalhar com TIVA precisa ter 3 domínios: o domínio da dose, o domínio da concentração e o domínio do efeito, né? Então, um framework extremamente importante. Então, a gente deve dominar a dose que vai ser administrada através da seringa, né? Uma massa de moléculas que nós vamos administrar e que, através de características farmacocinéticas, vão ganhar a corrente sanguínea. Tá? Então, aqui nós temos o segundo domínio importante, que é o domínio da concentração. E, normalmente, quando a gente trabalha, por exemplo, com microgramas quilo de uma dose, isso me gera uma concentração plasmática em nanogramas por ml. Quando eu trabalho com microgramas por quilo, isso me gera uma concentração plasmática em microgramas por ml. Tudo bem? Então, é importante que a gente entenda esse domínio da concentração. De modo que, através desse domínio da concentração, eu tenha fármacos, eu tenha moléculas que, através do compartimento central, a partir de V1, seja distribuída para o compartimento efetor, né? Ou seja, eu encontrar os meus alvos farmacológicos para que, finalmente, eu fale do último efeito, né? O último domínio que eu preciso ter é o domínio do efeito, ou seja, aqui a gente já está falando um pouquinho de farmacodinâmica. Então, farmacocinética, a biofase e a farmacodinâmica, elas correspondem aí os pilares mais importantes para a gente fazer uma boa anestesia intravenosa total.
Bom, eu não sei se todos os colegas me assistiram há 15 dias atrás, mas eu procurei resumir muitas informações que a gente já havia falado, mas na semana retrasada a gente comentou da importância do entendimento de uma série de parâmetros farmacocinéticos, como, por exemplo, volume de distribuição, clearance e meia-vida, né? Então a gente precisa conhecer que nós vamos trabalhar com fármacos que melhor se adequam ao modelo monocompartimental, outros que vão se adequar ao modelo bicompartimental, outros que vão se adequar ao modelo tricompartimental. E é importante a gente conhecer isso justamente porque, quando eu falo de infusão contínua, quando eu falo de TIVA, a gente precisa ir além daquela meia-vida de eliminação. A gente precisa falar de meia-vida contexto sensível ou sensível ao contexto. Como que aquele fármaco se comporta ao longo do tempo. Então, aqueles fármacos que têm um volume de distribuição menor e melhor se adequam ao perfil monocompartimental, ele tem um perfil X. Aqueles fármacos que têm um alto volume de distribuição e provavelmente são bi ou tricompartimentais, eles têm outro perfil farmacocinético. E é para isso que a gente precisa entender um pouquinho de meia-vida sensível ao contexto. Bom, falamos também lá na aula 1 que esse esqueminha aqui dos modelos compartimentais são extremamente importantes, né? Então, relembrando para aqueles colegas que assistiram e aqueles que não assistiram, a anestesia venosa você vai administrar de forma contínua os seus fármacos em V1, né, no compartimento central, que aqui nós estamos chamando de plasma, né? E esse V1 também está relacionado com a circulação esplâncnica, né? Todos aqueles tecidos que são altamente vascularizados. Bom, e a partir desse momento eu tenho que entender que o sangue, né, através do fenômeno de distribuição, vai transferir o meu fármaco para o meu órgão efetor, o meu tecido efetor, que no caso aqui é o cérebro, né? Então nós temos, cada fármaco tem a sua constante, né, a sua KE0, e foi dessa maneira que a gente conversou na primeira aula, né? Aqueles fármacos que têm, por exemplo, um KE0 baixo, são fármacos que necessariamente eles vão precisar de bolos, e aqueles fármacos que têm um KE0 alto são fármacos que normalmente não precisam de bolos. Então, a gente deve recordar esses parâmetros. Então, a partir do momento que você trabalha com fármacos, por exemplo, que melhor se adequem ao modelo tricompartimental, eu vou ter a distribuição de V1 para V2, de V1 para V3. Então, os tecidos compartimentais periféricos passam a ser importantes. E é para isso que a gente precisa fazer a infusão contínua, para minimizar as perdas para V2, as perdas para V3 e também aquele fármaco que já está no processo de metabolização. Bom, e pensando no gato, né? Pensando na ativa do gato, como é que nós temos trabalhado no nosso dia a dia, tá bom? Então, existem algumas possibilidades, né? Eu costumo dizer que a MPA, ela é uma das etapas mais importantes da anestesia intravenosa total, justamente porque a partir de uma MPA bem feita, né, uma MPA com scores de sedação maiores, nós conseguimos fazer uma anestesia intravenosa total mais suave, justamente porque o grande objetivo nosso, especialmente no gato, é reduzir a taxa de infusão contínua do Propofol. Então, existem algumas opções aqui, né, como a dexmedetomidina, alguns opioides, né, como a metadona, por exemplo, o próprio midazolam, a própria acetamina e o seu enantiômero dextrocetamina. E aqui a gente coloca uma interrogaçãozinha da acepromazina, né? Então, nós temos algumas possibilidades importantes para a gente conversar a respeito da MPA do felino. Bom, então, inicialmente eu trouxe aqui um videozinho para a gente observar uma MPA feita com acepromazina, 0,1 mg por quilo, e metadona, 0,3 mg por quilo, e a gente vê um animal com uma sedação bem levinha, né? Então, característica da acepromazina no felino, não é um tranquilizante que muito me agrada para fazer essa MPA. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esse gato que foi sedado somente de uma forma leve, nós vamos ter muita dificuldade de fazer uma boa anestesia intravenosa total. Por quê? Porque esse gato provavelmente vai requerer altas doses de Propofol. E o Propofol, como a gente vem falando desde o início da nossa aula, ele é pessimamente metabolizado pelo felino. Então, a gente tem dado preferência a sedações um pouquinho mais profundas, né? Esse animal aqui, por exemplo, já foi sedado com dexmedetomidina, 5 microgramas por quilo, 0,2 de metadona e 1 miligrama por quilo de cetamina, né? Então, uma indução mais profunda, um score de sedação mais profunda, um animal que permitiu o decúbito lateral, ficou no decúbito lateral. Então, aquele animal que
pode receber uma medicação pré-anestésica mais profunda, não são todos que podem, pessoal. Então, a gente aqui está falando de TIVA, principalmente no felino saudável, né? Naquele animal rígido. Então, se a gente começar aqui a extrapolar, nossa, para cardiopata, cardiomiopatia hipertrófica, aí é uma outra conversa, tá? Então, a nossa palestra aqui é uma palestra básica para a gente falar um pouquinho da anestesia do gato rígido, né? Na anestesia intravenosa total dele. Bom, então, vamos lá. E por que eu apresentei essas duas situações? Né? Recentemente, um grupo muito especial aqui do Rio de Janeiro, colegas de altíssimo gabarito, eles publicaram um trabalho a respeito dos efeitos da taxa de administração do Propofol no gato. Né? Ou seja, eles trabalharam aqui de algumas maneiras diferentes e eles tentaram fazer uma indução lenta do Propofol no gato. Tá? E aí a gente vai dar aqui nosso veredito a respeito da nossa prática, tá, pessoal? Então, esse grupo aqui, ele trabalhou com uma medicação pré-anestésica mais leve, tá? Então, os gatos foram apenas tranquilizados, né? Aqui vamos aqui dar uma lidinha aqui, ó, com acepromazina e metadona, e concluíram que esse protocolo não foi suficiente para promover uma sedação adequada em gatos saudáveis. E, de fato, né, pessoal, a gente já sabe disso, é uma informação importante. O que eu tenho para dizer para vocês fazer anestesia intravenosa total num felino com essas condições de MPA, a gente vai ter muito trabalho. E esses autores, eles concluem, né, que a indução lenta com o Propofol, o que seria lento? Por exemplo, 2 miligramas quilo minuto, né, numa bomba de infusão, 1 miligrama quilo minuto numa bomba de infusão. Então, eles consideram aqui que essa indução lenta é uma indução lenta que não deve ser feita, né? Porque os animais apresentaram excitação durante a indução. E isso vai acontecer, pessoal, isso é um fato, né? A conclusão é perfeita do trabalho. Tá? Os colegas aqui do Rio de Janeiro fizeram um trabalho bem legal, inclusive falando que a administração mais rápida do Propofol está mais correto, né, para promover uma indução adequada. Porém, o que a gente tem observado na rotina? Eu só faço indução lenta em gato, tá? Eu não faço indução manual mais em nenhum animal, nenhum cão, nenhum gato. Eu faço indução na bomba, faço uma indução em 2 minutos, porém, a gente faz uma indução em 2 minutos com uma MPA totalmente diferente do que os colegas propuseram aqui nesse trabalho. Então, realmente, a gente fazer uma indução lenta, como a gente vem pregando aí nos últimos anos, né, em 2 minutos, respeitando aí um pouquinho do KE0, do Propofol, respeitando um pouquinho da sua cinética, é muito difícil que a gente tenha uma indução tranquila em um paciente que não está bem sedado, tá? Então, esse trabalho fez essa conclusão bem legal, mas na nossa rotina o que a gente tem feito é uma sedação boa, né? Uma sedação com alfa-2 agonista, né? Com dexmedetomidina e opioide, naqueles animais que possam receber essa medicação pré-anestésica, e a gente tem conseguido trabalhar com uma indução em torno de 1 miligrama por quilo por minuto. E normalmente a gente faz essa indução entre 1 minuto e 30, 2 minutos, até mesmo 2 minutos e 30. Isso tem dado uma indução livre de excitação, uma indução gostosa, uma indução legal, sem apneia. Então a gente tem conseguido fazer dessa maneira. Beleza? Bom, e como que a gente tem feito essa indução no gato, né? Então, a MPA a gente tem feito dex, metadona e cetamina em doses analgésicas, né, no gato rígido. Mais uma vez, eu estou reforçando o rígido para a gente não levantar aqui nenhum tipo de polêmica desnecessária. A indução anestésica, pessoal, a gente tem feito uma indução mista. E como que a gente faz isso? A gente começa as infusões dos hipnos analgésicos e dos hipnos sedativos pelo menos 5 minutos antes do Propofol, tá? Então, a gente começa a infusão contínua de 1 micrograma quilo hora de dexmedetomidina, de 5 a 10 microgramas por quilo por hora de remifentanil ou de sufentanil, né? Por conta da crise do Covid, a gente tem usado um pouquinho do sufenta a mais, e 0,6 miligramas por quilo por hora de cetamina. Passou 5 minutos, né, a gente vai ver que a sedação vai melhorar ainda mais. Inclusive, aquele paciente que não sedou bem por algum motivo, uma característica individual, por conta de estresse, a gente consegue melhorar isso, a gente faz quase uma indução anestésica já com essa associação e, consequentemente, após 5 minutos, a gente começa a indução com o Propofol, tá? Sempre nessa taxa de 1 miligrama por quilo por minuto em aproximadamente 2 minutos, tá? Não temos visto nem apneia, nem nenhum tipo de excitação nessa indução anestésica.
Bom, e a manutenção nativa, a gente tem trabalhado com algumas associações, né? Então, obviamente, o nosso fármaco hipnótico que vai fazer a manutenção é o Propofol, né? A gente não tem outra possibilidade na anestesia venosa aqui no Brasil. E naqueles animais que a gente julga necessário, a gente mantém também essa anestesia com 1 micrograma quilo-hora de Dex, com 5 a 10 microgramas quilo-hora de remifentanil, ou ainda com fentanil ou com sulfentanil, com acetamina e talvez com alguns adjuvantes. Tá? Aqui a gente faz apenas um adendo, tá? Não é recomendado a gente fazer infusão contínua de lidocaína nessa espécie, né? Linha de pesquisa do professor Bruno Pipendorf, da Universidade da Califórnia, lá em Davis, a gente viu aí nos últimos anos alguns efeitos que não são tão desejáveis assim para essa espécie. Bom, então é possível, por exemplo, né, nas cirurgias minimamente invasivas, como é o caso da orquiectomia, a gente trabalhar de uma forma bem tranquila com esse paciente, né? Então, a nossa medicação pré-anestésica que a gente tem costumado fazer, com 5 microgramas quilo de dexmedetomidina, 0,3 de metadona e 1 miligrama quilo de dextrocetamina, associado a uma taxa de manutenção aí de 20 microgramas quilo-hora de remifentanil, mais o bloqueio anestésico no cordão espermático ou intratesticular, a gente, por exemplo, tem conseguido fazer procedimentos minimamente invasivos como a orquiectomia. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem preconizado também evitar intubar esses animais cujas cirurgias são muito curtinhas, tá? Quem tem o VGEL pode usar o VGEL com tranquilidade, que é muito menos traumático, né? A gente que participa muito de cirurgias em seres humanos, né, com ex-alunos que se tornaram médicos, por exemplo, a gente vem cada vez mais vendo a utilização da máscara laríngea, né? Então o VGEL também é uma grande possibilidade. Tá? Então uma MPA bem feita, é uma manutenção aqui para manter esse efeito hipnoanalgésico, hipnossedativo com remifentanil, por exemplo, mais bloqueio anestésico é o suficiente. Bom, e eu devo também comentar com os senhores que, né, ainda mais eu que gosto pra caramba do assunto, né, quando o assunto é dor, ou melhor, analgesia. Então, além da sua MPA, além da sua indução anestésica e além da sua manutenção anestésica, a gente também deve pensar no controle da nocicepção transoperatória ou pensar em dor perioperatória de um modo geral, né? Então, não esquecer dos anti-inflamatórios quando forem adequados, né, dos opioides. Muitas vezes a gente tem trabalhado com maropitam, com anestesia regional, que é o nosso carro-chefe no nosso serviço no dia a dia, a acetamina, a própria dexmedetomidina, a dipirona. Então, a ideia é que a gente possa aqui, juntamente da anestesia intravenosa total, trabalharmos sempre com analgesia multimodal, pessoal. Então, não há muita coisa diferente, né? Eu costumo brincar que hoje dificilmente alguém faz só inalatória como a gente fazia no passado, né? Ou as pessoas fazem PIVA, ou seja, o mesmo protocolo que a gente tem usado basicamente e o gás anestésico é o mantenedor desse estado de hipnose, como o ISO, como o SEVO, né? O alotano praticamente não usamos mais. E o outro grupo vem trabalhando aí com o Propofol, tá? Mas, de um modo geral, quando a gente pensa em analgesia multimodal, as coisas funcionam da mesma maneira. Bom, então, quando a gente pensa em analgesia exclusivamente intravenosa, né, já que o nosso assunto é TIVA, né, anestesia intravenosa total, então vamos falar de analgesia intravenosa total. A dexmedetomidina vem se mostrando um analgésico interessante, né, tem o seu efeito antinociceptivo. Os opioides, né, desde que o mundo é mundo, são administrados com excelência para esse fim. A própria acetamina, né, a gente tem tentado trabalhar com taxas um pouquinho mais altas, a gente discutiu isso na primeira aula, e mesmo o maropitam vem sido mostrado em vários trabalhos aí com um provável efeito antinociceptivo visceral. E lembrando, né, quando a gente pensa em intravenosa, a gente pensa também em multimodal, tá? Então a gente precisa selecionar fármacos de modo a inibir a transdução, de modo que eu possa estimular a modulação no corno dorsal da medula espinhal, inibir a transmissão nociceptiva e inibir também a percepção. Então o nosso portfólio farmacológico, graças a Deus, hoje no Brasil ele é bem amplo, ele é bem diferente do passado, né, de 15, 20 anos atrás. Então a gente tem conseguido trabalhar com bastante sucesso. Bom, e vamos falar então um pouquinho desses fármacos agora, especialmente voltado para a anestesia do felino, né? Então, quando a gente pensa em anestesia venosa, a gente tem alguns alvos farmacológicos importantes, né? Então, tanto o receptor GABA
quanto o receptor N-metil-D-aspartato são os receptores mais importantes. Então, nós vamos trabalhar com drogas GABA-miméticas, né, especialmente o Propofol, e vamos também trabalhar com drogas aí que vão, de alguma forma, antagonizar os receptores N-metil-D-aspartato. Selecionei aqui alguns agentes venosos, né, exclusivamente venosos, né, que é o tema da nossa palestra, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, né? Então, já havíamos falado na semana retrasada, fentanil, sulfentanil e remifentanil são os opioides que a gente vem utilizando hoje na analgesia intraoperatória, mas não só para analgesia, né? A gente tem explorado também os efeitos hipnosedativos desses fármacos. Tudo bem, pessoal? Isso é um aspecto extremamente relevante. Então, como a gente conversou, eu preciso reduzir as taxas do Propofol, que eram muito altas no passado. Hoje a gente tem conseguido trabalhar com taxas muito baixas de Propofol. Por quê? Porque a gente vem trabalhando de forma sinérgica com anestesia / analgesia multimodal. Então vamos falar um pouquinho do Propofol também, logicamente, da cetamina, a lidocaína que eu cortei, né, porque a aula é de gatos. O Maroxepan a gente vai falar muito pouco e vamos falar também um pouquinho da dexmedetomidina. Bom, acho que quando a gente fala de TIVA não tem jeito, né? A gente precisa falar especialmente de vários fármacos, porém a gente deve dar uma atenção especial ao Propofol. Por quê? Com muito carinho, é o fármaco que eu mais gosto, né? Eu estou aqui nesse momento desfrutando da minha canequinha do Propofol, porque eu adoro o Propofol. Porém, o Propofol ele é um problema para o gato, sim, porque o gato metaboliza mal o Propofol. Então, no sistema nervoso central, nós temos efeitos hipnosedativos, diminuição da pressão intracraniana e aumento aí da perfusão cerebral. No sistema respiratório, podemos ter frequentes períodos de apneia se a gente extrapolar a janela terapêutica, por isso que a gente vem preconizando essa indução mais lenta na bomba de infusão, vem preconizando uma redução gradativa do Propofol. E no sistema cardiovascular, sem dúvida nenhuma, o Propofol é um dos maiores depressores cardiovasculares de todos os agentes endovenosos, né? Então está associado a uma hipotensão arterial, especialmente se eu passar também da janela terapêutica. Bom, o Propofol, então, é um hipnótico GABA-mimético, né? Então, ele vai, de alguma maneira, interagir com algumas subunidades do receptor GABA, vai abrir o seu canal de cloro, e à medida que eu tenho influxo de cloro, eu tenho hiperpolarização das membranas neurais e, consequentemente, eu tenho hipnose, né? E quando a gente fala, então, do gato, não podemos deixar de falar disso. É necessário associar o Propofol a outros fármacos. Não se faz anestesia intravenosa total só com o Propofol. E não é porque o Propofol hoje custa R$40, R$45 aqui no Rio de Janeiro. É porque o Propofol ele é mal metabolizado pelo felino. Então, a gente procura associar o Propofol a fármacos hipnoanalgésicos, a fármacos hipnosedativos, de modo que eu possa trabalhar com as taxas mais baixas para aquele indivíduo. Eu preciso titular uma taxa muito baixa. Então, associamos, por exemplo, a cetamina ou a dextrocetamina, associamos sempre a um opioide e também procuramos associar a dexmedetomidina naquele paciente que a gente tenha certeza que ele pode receber esse fármaco. Precisamos ajustar dose do Propofol nos gatos debilitados, né? Lembrem daquela altíssima taxa de mortalidade no gato debilitado, tá? Porque esse gato pode estar com hipoproteinemia, lembrando que o Propofol ele é distribuído através de proteínas plasmáticas, então muito cuidado para que você não aumente a fração livre do Propofol nesse paciente. Cuidado com o gato hipotérmico, pessoal, isso é verdadeiramente importante, tá? Então precisamos também ajustar a dose do Propofol. E cuidado com os procedimentos prolongados, né? Eu já fiz muito procedimento prolongado, tá? Com anestesia venosa em gato, tá? A gente tem um sucesso bem legal, porém, a gente tem que saber trabalhar, tá? Então, a gente vai, na maioria das vezes, terminar essa anestesia venosa de longa duração com 0 de Propofol na nossa bomba de infusão. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para aqueles que não assistiram a nossa primeira aula na semana retrasada, os grandes motivos pelo qual o Propofol precisa de taxas variadas ao longo do processo. Bom, eu busquei alguns artiguinhos aqui na PubMed para que a gente pudesse também mostrar que nós estamos nessa linha de trabalho, né? Então, aqui o autor em questão, ele avaliou as características farmacocinéticas, né, da combinação da ketamina com o Propofol, tá? O grande famoso Ketofol, combinado e administrado, tá, como Ketofol por infusão contínua em gatos, né? Então, esses animais receberam uma dose de bolos
2 miligramas por quilo, tá, dessa mistura, tá, da ketamina com o Propofol, seguida de uma infusão contínua da mesma mistura em uma taxa aí de 10 miligramas por quilo por hora a cada 25 minutos, tá? Então, muito importante. E esses autores chegaram à conclusão, tá, que apesar, né, dessa longa eliminação, dessa longa meia-vida de eliminação do Propofol, quando nós administramos juntamente com outros fármacos que possam nos promover analgesia, que possam promover para a gente fatores que vão fazer a gente reduzir o Propofol, não produzem efeitos adversos significativos, tá? Então, os autores já começaram a enxergar que é possível, sim, fazer uma ativa com Propofol em gatos, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, sempre estar associando a outros fármacos. Também teve trabalho que já associou a dexmedetomidina a esse protocolo, né? Ou seja, ketamina e propofol, ketamina, propofol, dexmedetomidina, então é uma outra possibilidade. E aqui também foi mostrado que quando nós administramos juntamente ao ketofol a dexmedetomidina, eu tenho uma melhor analgesia pós-operatória, né? Então, 8 animais receberam cetamina e propofol na razão de 1:1, 2 miligramas por quilo, e o outro grupo recebeu cetamina, propofol, dexmedetomidina, né? 2 miligramas por quilo de propo, 2 miligramas por quilo de ketamina e 3 microgramas por quilo de dexmedetomidina, tá? Então, o que a gente tem visto, pessoal, até mesmo nos trabalhos experimentais que a gente participou, ainda não estão publicados, é que a associação com o opioide, a associação com dexmedetomidina, a gente consegue sim reduzir muito a dose do Propofol. Bom, e quando a gente fala então da conduta anestésica do paciente felino, a gente tem recomendado então uma dose de indução feita em bomba em torno de 1 miligrama por quilo por minuto. E essa indução ela tem sido feita em 2 minutos. Professor, posso fazer 2 miligramas quilo minuto? Pode fazer, tá? A gente consegue fazer também, talvez para aqueles animais que não sedaram tão bem como a gente gostaria. Então, ou 2 miligramas por quilo por minuto, em 2 minutos isso vai me gerar 4 miligramas por quilo, tá bom? E 1 miligrama por quilo minuto em 2 minutos, que vai me gerar 2 miligramas por quilo. Isso vai depender muito da sua medicação pré-anestésica. O que a gente tem enxergado é que a medicação pré-anestésica bem feita, ela pega a janela terapêutica do Propofol e faz o quê? Ela faz com que a janela terapêutica desça, né? Então, vamos supor que o alvo plasmático de um indivíduo fosse 4 a 6 microgramas por ml, né? Quando a gente consegue fazer uma boa medicação pré-anestésica, a gente supõe que essa janela terapêutica ela possa reduzir para 2 a 4 microgramas por ml, por exemplo. Tudo bem? E essa dose de manutenção, como a gente já vem comentando desde a primeira semana, eu costumo reduzir 10 vezes, tá? Então, por exemplo, se meu paciente ele induziu com 2 miligramas por quilo, eu começo a minha manutenção em 0,2 miligramas por quilo por minuto. É assim que eu venho trabalhado já há bastante tempo. Então, as taxas que a gente vem observando que são necessárias na rotina variam de 0,3, que é a taxa mais alta que a gente tem trabalhado, a 0,025 miligramas por quilo por minuto. E o mais importante aqui, quando a gente fala do Propofol, é que a gente possa reduzir a sua taxa pelo menos a cada 5 minutos. A gente falou isso para o cão também, mas no gato isso é mais importante ainda. Eu tenho que chegar num ponto onde o meu equilíbrio farmacocinético, qual é o equilíbrio? O que está saindo de V1 para VE é a mesma coisa que está voltando de VE para V1, a mesma coisa que está indo de V1 para V2 e de V1 para V3, eu estou repondo com a minha infusão. Então, a gente costuma trabalhar dessa maneira, ou seja, a cada 5 minutos eu tenho tentado reduzir em 0,05 miligrama quilo minuto. Então, se eu comecei, por exemplo, com 0,2 miligrama quilo minuto uma anestesia, passou 5 minutos, eu tento trabalhar com 0,15 miligrama quilo minuto. Passou mais 5 minutos, eu tento cair para 0,1 miligrama quilo minuto. É possível em todos os pacientes? Não. Porém, quando a gente faz uma boa MPA, quando a gente tem uma boa analgesia com bloqueio locorregional, por exemplo, ou mesmo analgesia intravenosa, a gente tem conseguido trabalhar com doses muito, mas muito baixas de Propofol. E isso só faz com que a gente tenha benefícios, né? Já que o Propofol é mal metabolizado nessa espécie.
Bom, uma recomendação aqui muito importante, né? Deveria ser para toda anestesia, mas a gente vê que nem todo mundo faz, é a monitoração do plano anestésico, né? E enquanto a gente não tem o BIS dentro do nosso centro cirúrgico com muita facilidade, a gente precisa trabalhar com a escala, com o score de Gödel, tá? Então, observar posição de globo ocular, rotação de globo ocular, reflexo palpebral medial, reflexo palpebral lateral. Então, a sua função é que na anestesia intravenosa total do felino, a cada 5 minutos, a gente faça uma reavaliação de plano anestésico. Por quê? Para saber se eu posso reduzir ou não. Então, muitas das vezes, tá? A gente vem observando isso ao longo das anestesias, é um animal que já fica profundo desde o início. Porque você fez uma boa MPA, você está fazendo uma boa analgesia, você fez a sua indução anestésica, e muitas das vezes, com 5, 10 minutos de anestesia, você está num plano profundo. E muitas das vezes eu posso reduzir esse propofol mais rápido ainda. Então, a ideia é que a gente possa deixar esse paciente dessa maneira que está aqui na imagem, com o globo rotacionado, com um discretíssimo reflexo palpebral, para que eu possa trabalhar, inclusive, em ventilação espontânea com esse indivíduo. Tudo bem? Isso é muito importante. Agora, se você não tem o hábito de monitorar, tá, esses parâmetros para você correlacionar com a profundidade da sua anestesia, é possível que você fique profundo durante um bom tempo. E aí o que vai acontecer? O paciente vai acordar lento, você vai ter uma recuperação lenta, vai demorar para estubar, vai demorar para acordar, e as pessoas vão falar assim, olha, realmente ativa no gato, ela não presta. E como a gente falou na nossa primeira aula, o despertar anestésico, ele depende muito mais de redistribuição, depende muito mais de queda na concentração plasmática do fármaco e, consequentemente, no compartimento efetor, do que a excreção propriamente dita. Então, a gente precisa colocar isso. Agora, vale ressaltar, como o felino metaboliza mal o propofol, não quer dizer que ele acordou da anestesia, tá? Você já estudou, por exemplo, que ele está livre do propofol. A meia-vida de eliminação do propofol no gato é grande. Então, é um paciente que precisa de toda a atenção no pós-operatório da sua equipe de plantonistas, especialmente se foi uma anestesia de média a longa duração. Aí eu volto lá no segundo ou no terceiro slide e relembro. A maior taxa de morte desse paciente não é na anestesia, é nas primeiras 3 horas da recuperação anestésica, ok? Bom, então mostramos isso também na primeira semana, não sei se todos lembram, tá? O bolus do propofol, quando feito de uma forma rápida, ele costuma exceder a janela terapêutica, né? E, consequentemente, nesse momento eu estou transferindo muito propofol para o compartimento efetor e eu tenho, na maioria das vezes, depressão respiratória, principalmente por depressão dos quimiorreceptores pulmonares. E se você mantiver o propofol em taxa fixa a cirurgia inteira, né? Vamos supor, você induziu 1 miligrama por quilo por minuto. Você cronometrou a sua indução e a sua indução deu 2 minutos. Como assim deu 2 minutos? Ora, você não tem mais reflexo palpebral lateral, você não tem reflexo palpebral medial, você não tem mais tônus de mandíbula, você decidiu que aquele momento ali era o momento de intubar. E aí você, beleza, olha, dei um stop aqui no meu cronômetro, 1 minuto. Se é 1 miligrama por quilo por minuto, tá? A gente gastou aproximadamente aí 1 miligrama de propofol. Se você gastou, por exemplo, 1 miligrama por quilo em 2 minutos, você gastou 2 miligramas por quilo de propofol. Então, vamos supor que a sua indução demorou 2 minutos. Vamos fazer da conta certinha. Então, 2 minutos, 1 miligrama quilo minuto, você gastou 2 miligramas por quilo. A gente, como trabalha? Começo a minha infusão inicial com 0,2 miligramas por quilo por minuto. Eu caí 10 vezes. Agora, se eu mantiver 0,2 miligramas por quilo por minuto a cirurgia inteira, o que vai acontecer é o que está nesse gráfico. Inicialmente, você está dentro da janela terapêutica, né, bem no alto dela, bem próximo do teto dela, e você acaba passando. Rodrigo, por que eu excedi a janela terapêutica? Por que a concentração plasmática que está aqui em vermelho? Por que a concentração cerebral que está aqui em verde? Por que elas estão acima da janela terapêutica? Porque você não reduziu o propofol. Lembrem-se que o propofol ele melhor se adequa no modelo tricompartimental. Então, quando você está fazendo uma anestesia com o propofol, você tem propofol em V2 e você tem propofol em V3. Então, à medida que você não diminui a sua infusão,
Pelo fenômeno de redistribuição, V3 volta para V1, V2 volta para V1 e V1 pode novamente mandar para o compartimento efetor. Então, a sua taxa de infusão, pessoal, ela deve ser proporcional às perdas que estão ocorrendo para o compartimento periférico e para a excreção. Então, é por isso que o recomendado é que a gente reduza a taxa do Propofol. A gente trabalha com taxa variada. Então, se você começou com 0,2, avalie o plano. Daqui a 5 minutinhos, tenta jogar para 0,15. Ah, não deu para 0,15, tenta em 0,18. E aí, de repente, você vai vindo. 0,2, 0,18, 0,15, 0,12, 0,1, 0,08. Não precisa ser de 0,05 em 0,05. Muitas das vezes, no gato, né, como um animal muito pequenininho, muito criterioso, eu tenho tentado reduzir, ao invés de 0,05, 0,0025, né, 0,025, de modo que eu possa titular melhor isso. Isso vai fazer uma diferença enorme na recuperação desse paciente, tá? Justamente porque, apesar da meia-vida alfa ser muito curta, né? A gente conversou na semana retrasada, de 2 a 4 minutos, eu tenho uma meia-vida beta de 30 a 60, ou seja, aquela meia-vida lenta de distribuição dos compartimentos periféricos, e a meia-vida gama, que é a meia-vida de eliminação, em torno de 4 a 7 horas. Então, muito cuidado com isso. E lembrando que o Propofol, ele não é livre, tá, dos efeitos aí, dos impactos da meia-vida sensível ao contexto, porém, ele é um fármaco com um perfil bem legal para isso, bem diferente daquele antigo Propofol que, quando eu comecei a minha carreira, só anestesiava com o tiopental. O tiopental, ele era terrível para isso, justamente porque tem um grande efeito acumulativo, sofre aqui uma grande influência do contexto. O Propofol não é a droga. Bom, ele é metabolizado, então, 60% em média pelo fígado, né? 60% a 80%. Então, isso é verdadeiramente importante para a anestesia do felino. Então, nunca esqueçam dessa informação. Você que está começando agora na anestesia, você que está, de repente, numa fase de transição, né, da PIVA e agora está curtindo a ativa, está fazendo em alguns pacientes, né? Então, tem tentado fazer uma ativa, tente reduzir sempre o Propofol, em qualquer espécie, mas especialmente naquela espécie que vai metabolizar mal o Propofol. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da segunda droga que a gente mais usa aí nessa anestesia, que é a acetamina, né? A acetamina, que é uma mistura racêmica de 2 isômeros, né? A porção R- e a porção S+. E nós temos também hoje trabalhado cada vez mais com a acetamina S+, né? Com a dextrocetamina. É um anti-inflamatório incrível, né? Que tem uma potência analgésica maior, que tem um clearance mais elevado, e, apesar disso tudo, ele tem algumas características farmacocinéticas que são bastante parecidas, como, por exemplo, o volume de distribuição. O que a gente tem visto com a dextrocetamina é uma recuperação mais interessante, né? Uma recuperação um pouquinho mais livre, né, daqueles efeitos dissociativos que, às vezes, a mistura racêmica pode dar para a gente, tá? Então, muito importante esse comentário. Aqueles que puderem experimentar a dextrocetamina, a gente realmente recomenda nas infusões. Então, só lembrando que a ceta e a dextroceta são antagonistas N-metil-D-aspartato, né? Apresentam, além disso, alguns efeitos secundários, como efeito antagonista muscarínico, né? E apresenta também uma fraca afinidade por alguns receptores opioides, tá? Mas, para a gente, o mais importante aqui é modular a sinapse glutamatérgica, lembrando que a neurotransmissão glutamatérgica é a sinapse da neurotransmissão dolorosa, né? Então, pensando em dor aguda, pensando até mesmo em dor crônica, a sinapse ela é mediada muito por glutamato. Então, à medida que a gente está trabalhando com a ceta ou com a dextroceta em doses analgésicas e não em doses dissociativas, a gente está aqui meramente modulando essa neurotransmissão glutamatérgica, que é extremamente excitatória. Temos trabalhado com uma infusão em torno de 0,6 a 1,8 miligramas por quilo por hora. Muita gente me manda perguntas aí no Instagram a respeito disso, né? Porque inicialmente a gente no Brasil sempre trabalhou com 0,6 miligramas quilo por hora, e é uma dose muito legal, né? Com um efeito anti-hiperalgésico bem vistoso. Porém, o que a gente vem percebendo, né, a partir de estudos aí que são disponíveis na nossa literatura, doses aí em torno de 1,8 miligramas por quilo por hora, tem me gerado concentrações plasmáticas em torno de 100 a 200 nanogramas por ml, que seria o alvo antinociceptivo da acetamina, tá? Então, naqueles casos que eu preciso de uma analgesia melhor, uma cirurgia mais cruenta,
que eu preciso realmente controlar melhor essa nocicepção, eu tenho particularmente trabalhado com doses mais altas. E lembrando, né, que a cetamina, por conta do seu CAE 0, ela não precisa do bolus inicial. Ah, professor, mas quando eu leio um artigo sempre tem bolus. É porque as revistas não aceitam, né, se a gente não fizer o bolus, tá? Então, na maioria dos trabalhos aí que eu submeto, se a gente não colocar um bolus, o que eu tenho visto é que as revistas reclamam, né? Ah, mas você não fez um bolus, né? Não, na verdade, a cetamina, do ponto de vista farmacocinético, a gente não precisa fazer esse bolus. Bom, vamos falar da Dex, né? A Dex que é um fármaco extremamente polêmico, né? Uns amam, outros odeiam. E, na verdade, eu acho que a gente tem que procurar ser um pouquinho menos fanático, né? Eu, particularmente, tenho me policiado muito, né? Apesar de hoje o professor Mencalha trabalhar mais com TIVA do que com PIVA, o professor Mencalha, ele reconhece o valor da PIVA, reconhece o valor de todas as técnicas e acredita que o anestesista do século XXI é aquele capaz de trabalhar com qualquer técnica anestésica, especialmente a técnica anestésica que for melhor para aquele paciente, né? Então, a Dex, ela realmente tem alguns probleminhas que a gente tem que tomar cuidado, né? Lembrando que é um alfa-2 agonista, como outro qualquer, porém, ela possui, em relação, por exemplo, à xilazina, ela possui uma bem maior afinidade pelo receptor alfa-2 adrenérgico. É o enantiômero também, né? O enantiômero da medetomidina. Bom, então o efeito sedativo da Dex, né, o efeito hipnótico sedativo da Dex, acontece principalmente em nível central, lá na região do locus coeruleus, onde nós temos aí cerca de 70 mil neurônios noradrenérgicos. Então nós vamos estimular aquele receptor alfa-2, né, lembrando que a Dex é um agonista alfa-2, e à medida que a gente aciona esse receptor pré-sináptico alfa-2 adrenérgico, nós inevitavelmente vamos diminuir a liberação da noradrenalina, tá bom? Então, nós temos aqui um efeito sedativo por conta disso, né? Nós temos, inicialmente, bloqueio da entrada de cálcio, aumento do efluxo aí de potássio e um grande efeito sedativo da dexmedetomidina. Bom, então a gente inicialmente usa a Dex como hipnossedativo, né? Então, o efeito sedativo acontece pela estimulação desses receptores alfa-2 no locus coeruleus, ou seja, ativação dos receptores alfa-2 pré-sinápticos, aumento da atividade de interneurônios GABA e ainda eu tenho depressão do sistema nervoso central e efeito ansiolítico. Mas é importante também que a gente comente, né, vários trabalhos, né, feitos em humanos, né, feito mesmo em cães e gatos e experimentalmente em camundongos, em ratos. A gente vem observando um efeito analgésico da Dex, né? Tanto em termos supraespinhais como em termos espinhais. E alguns autores vêm atribuindo isso, talvez, aparentemente, a Dex possa bloquear a liberação da substância P, que é outro neurotransmissor que modula as sinapses do estímulo nociceptivo, né? Para quem não está antenado ainda, essa substância P vem de pain, né? Vem da dor no inglês, tá? Então eu consigo inibir a condução nervosa e alguns outros trabalhos também já vêm associando a participação da Dex como antagonista NMDA. Bom, então qual é o problema da Dex? A Dex tem alguns problemas, é verdade, né? Ela, por conta de atuar em receptores alfa-2 adrenérgicos, né, pós-sinápticos, ou mesmo receptores alfa-1, eu tenho inicialmente uma grande vasoconstrição que é dose dependente, né? Então a gente precisa realmente ajustar a dose da Dex, a gente cada vez mais tem tentado diminuir essa dose da dexmedetomidina, especialmente na MPA, tá, pessoal? Em infusão contínua, a gente não costuma observar esses efeitos hemodinâmicos tão importantes. Porém, na medicação pré-anestésica, especialmente quando a gente usa doses mais altas, a gente costuma ver, sim, uma hipertensão arterial importante transitória. E, sem dúvida nenhuma, isso gera preocupação, né, porque nós temos um mecanismo de bradicardia, tá? Então, inicialmente, não é a Dex que faz a bradicardia, é um mecanismo aí compensatório, reflexo do organismo para compensar essa hipertensão arterial, mas posteriormente, né, a Dex, né, o alfa-2, na verdade, tem um efeito bifásico, então inicialmente o declínio da pressão arterial é sim modulado pela Dex, tá? Principalmente pela ação alfa-2, tá? Então, só para a gente resumir, então, utilizei a Dex, eu tenho um efeito sedativo, locus coeruleus, eu tenho um efeito antinociceptivo, especialmente ali no corno dorsal da medula espinhal, mas eu tenho impacto hemodinâmico que a gente precisa refletir a respeito da dexmedetomidina. Tudo bem? Bom, e a gente tem aqui plena convicção que no paciente rígido, né, a Dex vai muito bem
e no paciente, por exemplo, no cardiopata, no paciente que está com alguma afecção, a gente deve ponderar e lembrar que os efeitos da DEX, apesar de transitórios, são dose dependente. Uma questão que eu gosto muito de conversar sobre a DEX, né? Eu conversei muito com o professor Bruno Pipendorf quando ele esteve no Brasil, e ao que tudo indica, né, os estudos começam a apontar a DEX não só fazendo sinergismo farmacodinâmico com o Propofol, mas também fazendo um sinergismo farmacocinético, né? Então, à medida que a DEX faz vasoconstrição, e essa vasoconstrição que a gente tanto reclama dela, né, e tem que reclamar mesmo, que é um efeito que não é legal, mas vamos tentar usar isso ao nosso favor. Então, quem sabe essa vasoconstrição promovida pela DEX, ela não possa diminuir a distribuição do Propofol para os compartimentos periféricos, né? Você então imagina, V3 é o compartimento periférico lento, né? Então, principalmente pensando em tecido adiposo, tá? de baixa vascularização. Então, à medida que você tem um aumento da resistência vascular periférica com a DEX, muito provavelmente que a DEX possa interferir na meia-vida sensível ao contexto do Propofol, tá? Então, uma alteração farmacocinética presumida que a gente realmente acredita que isso possa acontecer e nos ajudar para diminuir possíveis efeitos acumulativos do Propofol. Bom, em doses usuais, a gente não costuma ver efeitos sobre a ventilação do paciente. Ela diminui demais o requerimento dos anestésicos gerais, então a gente consegue ver recentemente, né, o trabalho aí de mestrado do Daniel Zanin, que, por exemplo, reduziu aí em mais de 60% o consumo do Propofol com a infusão de DEX. Ela melhora a velocidade de recuperação na anestesia intravenosa total, muito provavelmente por conta do que a gente acabou de mencionar, de alteração farmacocinética do Propofol. E nós temos um antagonista, que é o atipamezole, né? E a respeito do atipamezole, pessoal, vale a pena aqui a gente fazer alguns parênteses, né? Existe um trabalho que mostra efeitos em gatos, se não me falha a memória, que quando a gente reverte a dexmedetomidina no gato, né, com atipamezole, nesse gato que foi anestesiado com isoflurano, apesar do atipamezole reverter os efeitos sedativos da DEX, parece que não se reverte os efeitos hemodinâmicos, né? Então, o gato, por exemplo, ele continua hipotenso mesmo depois que a gente usa o atipamezole, tá? Então, é um dado importante, é um dado relevante, que muitas das vezes o colega usa o atipamezole e ele acha que está tudo certo, né? Que eu reverti o efeito sedativo e eu reverti também o efeito hipotensor da fase bifásica da DEX, tá? Então, muito cuidado. Isso foi comprovado aí em animais, em gatos anestesiados com isoflurano, e o possível mecanismo para isso é uma inibição do baroreflexo. Bom, a gente tem usado, então, a DEX em infusão contínua entre 1 a 2 microgramas por quilo por hora, né? Podendo usar menos, tá, pessoal? Lembrando que é dose dependente, tá? Então, aqueles animais que de repente não estão rígidos, né? Um ASA 2, por exemplo, um ASA 3, que você julga necessário usar a DEX, uma infusão contínua ela pode ser feita com 0,3, né? Pode ser feita com meio micrograma por quilo por hora. E em relação ao bolos, se você fez na MPA, não precisa do bolos, mas se você, por exemplo, porventura fez um MPA com a cepromazina e não usou a DEX, é importante que você faça um bolos aí em torno de meio a 1 micrograma por quilo, lentinho, para que você possa auxiliar a transferência da DEX para o compartimento efetor, porque o KE0 da DEX não é tão adequado assim como o KE0 da cetamina ou do remifentanil. Bom, falando então um pouquinho dos opioides, né? Quais são os opioides que a gente tem usado na anestesia intravenosa total do felino, tá? Então, só para lembrar, os opioides no sistema nervoso central estão associados à analgesia, estão associados à sedação, estão associados à hipnose, né, em doses altas. Então, a gente costuma dizer, são hipnos analgésicos / hipnos sedativos. Então, eu particularmente, tá, quando faço anestesia intravenosa total em gatos, eu não uso opioide somente para analgesia. Eu uso muito, mas muito, muito para reduzir as taxas também do Propofol, explorando os efeitos sinérgicos farmacodinâmicos de cunho hipnossedativos. Lembrando que os opioides em doses altas, eles também podem causar depressão respiratória, né, devido ao desvio da curva de resposta do CO2 à direita. E no sistema cardiovascular, eu tenho uma bradicardia dose dependente. Tá? E é normal, entre aspas, é normal,
A gente costuma trabalhar na anestesia intravenosa total do gato com uma frequência cardíaca bem menor do que o que as pessoas estão acostumadas, tá? Isso é polêmico, isso é fruto de uma série de discussões, mas a gente vem trabalhando aí com uma frequência cardíaca em torno de 90, 100 batimentos por minuto quando a gente trabalha com anestesia intravenosa total. Bom, relembrando então alguns dos efeitos farmacodinâmicos aqui dos opioides, né? Então, pensando nos seus efeitos espinhais, os opioides eles atuam tanto no aferente primário quanto no aferente secundário, e a grande missão aqui, quando a gente usa um opioide, é diminuir a liberação de neurotransmissores excitatórios, né, na medula espinhal, como é o caso, por exemplo, do glutamato, da substância P, mas também hiperpolarizar o neurônio aferente secundário, né, o aferente de segunda ordem que está indo da medula espinhal para o tálamo, né? Então, são dois efeitos muito importantes que vão me traduzir a uma verdadeira analgesia. Bom, e aí quando a gente fala de opioide para uso perioperatório, a gente tem trabalhado especialmente com o fentanil já há bastante tempo, né? Muitos anos que o anestesiologista veterinário usa o fentanil, mas também temos utilizado o sulfentanil e o remifentanil. Então é importante a gente entender que o início de ação do fentanil é lento, né? O fentanil ele é uma droga lenta, né? Eu costumo sempre comparar o fentanil com uma jamanta na hora da gente manobrar. Então, a gente tem muita dificuldade tanto de aumentar quanto diminuir a taxa do fentanil em tempo real, né? Justamente porque, devido às suas características farmacocinéticas, é um fármaco mais lento que o remifentanil, por exemplo. Então, ele tem um início de ação em torno de 3 minutos. Ele tem uma meia-vida contexto, sensível ao contexto, inadequada para infusões longas, né? Por exemplo, infusões aí acima de 2 horas, a gente já tem bastante dificuldade. Por quê? Porque, devido ao seu pKa, ele tem um grande coeficiente de partição óleo-água, né? Ou seja, ele tem muita solubilidade em lipídio. Isso gera para ele um elevado volume de distribuição e, consequentemente, ele é distribuído tanto para V2 quanto para V3. E devido a essas características físico-químicas, ele acaba sendo sequestrado na musculatura, acaba sendo sequestrado na gordura, e nós temos aí uma dificuldade da redistribuição do fentanil. Então, muito cuidado com essas infusões longas no gato, tá? A gente relembra que o gato é mais predisposto à depressão respiratória, especialmente no pós-cirúrgico, né, no pós-anestésico. Então, se você utilizar o fentanil no gato em infusão contínua, dê preferência àquelas infusões mais curtas, dê preferência a diminuir ou, quem sabe, desligar a sua infusão 20, 30 minutos antes daquela cirurgia que demorou mais um pouquinho, para que você possa ter mais ali 20, 30 minutinhos com aquele animal ainda no centro cirúrgico. Tá? Lembrando que muitas das vezes, quando a gente libera um animal para internação, a gente não está mais lá, muitas das vezes o plantonista não está treinado, não entende tanto, então a gente tem que tomar cuidado por conta dessa depressão respiratória. A maioria dos trabalhos, né, eu tirei aqui uma média, dizem que o fentanil reduz até 30% a MIR do propofol. Então, a gente tem trabalhado com bolos aqui entre 1 e 5 microgramas por quilo e uma infusão também entre 1 e 10 microgramas por quilo. Tá? Aqui eu coloquei 5, né? Foi um recorte que eu fiz da aula de cão. Então, gatinho, a gente tem trabalhado com uns bolos um pouquinho menor, de 1 micrograma por quilo, seguido aí de uma infusão de 1, 2, às vezes 2,5 microgramas por quilo por hora. Tá? Então, um pouco menor do que a gente faz no cão. Bom, o sulfentanil, que a gente acabou resgatando ele nessa pandemia, né? Eu particularmente gosto demais do sulfentanil. É um opioide que eu considero ele um intermediário, né, entre o remi e o fentanil. Lógico que muito mais para o fento do que para o remi, tá? Mas ele tem uma potência analgésica maior do que os outros opioides que a gente acabou de mencionar. Porém, ele também é um pouco lento, né? Ele tem um início de ação em torno de 5 minutos. Assim como o fentanil, ele precisa do bolus inicial, né? Por conta da sua KE0 não ser adequada, como a da ketamina, por exemplo. E ele apresenta uma meia-vida sensível ao contexto um pouco melhor do que o fentanil. Então, a gente consegue trabalhar aqui com infusões um pouco mais longas, tá? Então, talvez se você está com dificuldade de encontrar o remi, né, por conta aí da pandemia, né, a gente vivendo uma crise aí de fármacos importantes na nossa querida anestesia, o sulfentanil ele pode ser esse opioide que vai te ajudar
no período perioperatório. Tá? Ele pode reduzir até 50% da MIR do Propofol. Tenho trabalhado com 0,5 micrograma por quilo em bolos e uma taxa aí de 0,5 a 1 micrograma por quilo por hora, tá bom? Agora, assim como o Fenta, vamos supor que a gente precise, no meio da infusão, alterar a sua taxa, né? Seja para baixo, seja para cima, tá? O Sufenta não é uma grande jamanta igual é o fentanil, né? O fentanil você mexe na sua infusão, vai demorar aí uns 3 minutos para você ter uma resposta, tá? Eu gostaria muito que isso ficasse claro, principalmente para os mais novos, para os estudantes que estão aqui nos ouvindo, né? Nos agraciando aí com a presença. A anestesia não acontece no plasma. A gente usa o plasma como veículo para levar o anestésico até o sistema nervoso central. Então, é muito importante que a gente comente isso. Tá? O sulfentanil é uma droga que eu considero extremamente interessante. Ele não é uma jamanta, mas ele também não é um carro pequeno como é o remifentanil. A gente precisa de uma manobra também, que vai demorar mais um pouquinho. Bom, e as vantagens do remifentanil, especialmente para o gato, né? Já começa, pessoal, que o remifentanil ele é metabolizado por esterases plasmáticas e tissulares, né? Então, eu já minimizo os impactos, né, da biotransformação hepática que é tão difícil nessa espécie, né? Então, deixa o fígado do gato para metabolizar, por exemplo, o Propofol. Então, gosto muito de usar o remifentanil no gato, tá? Ele apresenta uma meia-vida sensível ao contexto adequadíssima, até mesmo para longas infusões, tá? Justamente porque, devido ao seu pKa, ele tem um baixo coeficiente de solubilidade e, consequentemente, ele não é tão distribuído assim para os compartimentos periféricos, né? A gente, inclusive, costuma atribuir o remifentanil, especialmente a anestesia venosa, como melhor descrito no modelo monocompartimental. Temos feito, então, uma infusão no gatinho em torno de 5 a 10 microgramas por quilo por hora e, devido ao seu excelente K0, ele dispensa aquele bentor. Bom, um trabalhinho aqui que a gente trouxe só para ilustrar também, avaliou a combinação e o uso do fentanil, do alfentanil, que a gente não conversou, ou do sulfentanil na anestesia intravenosa total em gatos mantidos com o Propofol, né? Então, as taxas que foram utilizadas aqui, 6 microgramas por quilo por hora de fentanil, 5 microgramas por quilo por hora de alfentanil e 0,6 microgramas por quilo por hora de sulfentanil, associado aí ao Propofol, né? Em taxa variada. E o grupo controle aqui que trabalhou com uma infusão em solução salina. E o que foi observado, pessoal? Que quando a gente foi para o campo de batalha e observou desde o período da indução, tá, até os momentos que o animal se manteve anestesiado com o Propofol, o fármaco que mais reduziu a MIR do Propofol foi o sulfentanil. Então, nós tivemos aqui uma verdadeira redução com o sulfentanil. Tá, é verdade que o alfentanil também funcionou muito bem, o fentanil também reduziu, né? Ou seja, quando a gente passa a comparar com o grupo controle, todos os opioides reduziram a taxa de manutenção do Propofol, tá? Então, o animal ele foi mantido aqui em torno de 0,20 alguma coisa, o grupo controle, e em comparação ao sulfentanil, a gente conseguiu trabalhar muito próximo aqui de 0,1 miligrama por quilo por minuto. Não houve diferença significativa, grandes diferenças, mas a gente observou aqui que, por exemplo, o fentanil foi o que menos reduziu a MIR do Propofol. E por que isso acontece? Né? Acontece por conta, principalmente, da potência analgésica, hipnoanalgésica e hipnosedativa do sulfentanil. Então, é por isso que é um fármaco que eu acho super interessante para a gente trabalhar na ativa. Beleza? Bom, como conclusões, então, hoje uma palestrinha um pouquinho mais rápida, que eu demorei pra caramba na penúltima semana. Como conclusões, pessoal, então, ativa é uma técnica segura, sim, e viável para ser feito em felinos, tá? Especialmente o felino rígido. Na minha experiência, eu vejo uma recuperação mais suave, uma recuperação mais tranquila desse indivíduo, tá? E os meus alunos que me acompanham, né, não sei se estão me assistindo, também percebem isso. Mais uma vez, aqui a gente ratifica a necessidade de associação com o Propofol, tá? Então, o Propofol não pode ser o único fármaco, né? Na verdade, a gente não faz anestesia com um fármaco só, nunca mais, né? Nunca mais a gente vai fazer como a gente fazia no passado. As taxas de infusão do Propofol precisam ser decrescentes, tá? Não esqueça disso. E, por fim, a analgesia perioperatória é fundamental. Então, se a gente conseguir explorar sinergismo de efeito
com opioide, com antagonista NMDA, com alfa-2 agonista, ou seja, eu explorar sinergismo farmacodinâmico, explorar sinergismo farmacocinético, por exemplo, da DEX, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar com taxas inacreditáveis do Propofol, tá? A maioria das anestesias que eu faço em gato, eu consigo trabalhar com taxas inferiores a 0,1 miligramas por quilo por minuto de Propofol e, consequentemente, a gente tem uma recuperação tranquila, suave, rápida, porém, relembrando, o paciente acordou, não quer dizer que ele está livre do Propofol, tá? O Propofol apenas caiu a sua concentração plasmática porque ele foi redistribuído, diminuiu a concentração no compartimento efetor, o paciente então acordou, mas a vigília pós-operatória deve ser importante, sobretudo para aquelas cirurgias que demoraram mais de 60 minutos. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a DigiCare por estar promovendo esse evento aqui maravilhoso aqui com os colegas do Rio, de São Paulo, do sul do país. Então, dizer que a gente está aí à disposição. Agradecer aos nossos telespectadores. Eu vi gente de muito peso aí nos ouvindo. Estamos abertos aí às perguntas, às críticas, às sugestões e aqueles professores que nos ouvem no momento. Feliz Dia do Professor para todo mundo. A gente que vem aí militando, trabalhando para transformar as nossas áreas de atuação e a nossa querida medicina veterinária. Paulo, está contigo a palavra. Obrigado, meu amigo. Olá, boa noite a todos. Cara, Rodrigo, assim, assim, né, é super, muito bom a gente ver. E quem gosta muito de felinos, né, a sua palestra hoje foi muito importante, exatamente por coisas que a gente já acompanha há muito tempo da medicina felina, né? Nós temos um colega nosso, João, ele queria que você comentasse um pouquinho sobre o conceito de MIR, né? E eu vi também que eu acho que no seu primeiro slide tinha um QR Code, era para compartilhar a apresentação? Bom, o QR Code era do meu Instagram. Ah, então tá. Então, beleza, tá tranquilo. Que aí eu ia falar pro pessoal depois para você voltar lá um pouquinho. Queria Tá te ótimo. Então, parabenizar, né? E a todos os professores, o Rodrigo está aqui nos assistindo também. Então, certamente vai vir alguma pergunta. Rodrigo, fala sobre o João, ele pergunta, ele depende sobre isso, é importante, de repente, dentro da vida, de repente, da legal, monitoração e dentro do legal. Vamos processo de lá. A mira é um anestesia. terminho que a gente pouco fala, né? Pouco ouve falar. Estou aqui lendo aqui os parabéns aqui do meu grande amigo Rodrigo Manarino. Isso. Rodrigo Manarino talvez tenha sido o primeiro cara que trabalhou com a MIR do Propofol na veterinária, né? Então o Rodrigo está aí que não nos deixa mentir. A MIR é a Minimum Infusion Rate do Propofol, né? Ou seja, é o análogo da CAN do isoflurano, é o análogo da CAN do sevoflurano, ou seja, é a taxa mínima do Propofol, tá? Então, hoje em dia, tem sido utilizado um pouquinho menos esse termo de MIR. A gente tem visto muito CRI, né? Constant Rate Infusion do inglês, mas é isso, né? A taxa mínima do Propofol para produzir o efeito hipnótico, né? O efeito anestésico, tá? Então, o nosso objetivo, né? A pergunta aí do colega, é sempre estar reduzindo aí a MIR do Propofol. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta aqui da Miriam, da Miriane Sté. Ela pergunta: o senhor tem alguma experiência em relação à perda do efeito de outros fármacos quando associados com a lidocaína? Não observo, né? Assim, no gato, especialmente, a gente não usa lidocaína, tá? Uso muito a lidocaína em infusão contínua na anestesia venosa do cão, do bovino também uso bastante quando eu faço, mas não tenho visto não, tá? Vou parar para perceber, nunca li, nunca nem ouvi falar disso não. Se tiver alguma experiência, compartilha conosco. Perfeito. Parabéns também, eu queria lembrar, parabenizar o nosso amigo Vitor, né, que é lá aqui de Volta Redonda e de Barra do Piraí, da região ali, um colega nosso, foi meu aluno, né, e também é um professor também, então parabéns, Vitor. Ele tem uma pergunta para você. Ele pergunta assim: animais submetidos ao uso do antagonista sofrem mais efeitos negativos em relação à PA, né, pressão arterial, quando comparados aos animais que não utilizam o reversor? Legal, excelente pergunta, né? O que eu vejo, vou falar o que tem na literatura, o que eu vejo na minha rotina, tá? Eu que particularmente quase sempre trabalho com venosa, a gente reverte
praticamente todos os pacientes com atipamezole. Eu uso doses muito baixas, mas muito baixas mesmo, tá? Então, eu não uso as doses recomendadas em bula, eu costumo usar 1/4 do volume da dexmedetomidina no felino. E a gente vê assim, uma recuperação bem legal. E no paciente anestesiado com o Propofol, eu não vejo hipotensão pós-anestésica, tá? Agora, nos trabalhos que nós temos na literatura disponíveis com esses gatos anestesiados com isoflurano, apesar da reversão, apesar do animal acordar realmente mais rápido, recuperar melhor, nós temos aí um grande problema que é a queda da pressão arterial, tá? Em comparação ao grupo controle, não há tanta mudança assim, tá? Não há tanta mudança assim em termos hemodinâmicos, mas o que se esperava se a gente usa o atipamezole, a gente quer reverter o efeito geral da Dex, né? Mas o que a gente não observa nesses animais aí com o isoflurano. Perfeito. A nossa colega, peraí, perdi aqui. A nossa colega, o nosso colega Christian Marques, ele perguntou se você faz uso de infusão de magnésio em felinos. Oi, Christian, obrigado pela pergunta. É o único fármaco analgésico aí que eu nunca usei na minha vida. É uma vergonha isso eu falar, mas eu nunca usei o magnésio, cara. Nunca usei, não tive oportunidade ainda de trabalhar com magnésio. Tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, eu acho que o professor Alex Jade Santana, lá do Sul, ele tem bastante experiência aí no assunto. Uma outra pergunta aqui do nosso super colega Rodrigo Manarino. Ele relata que ele já teve alguns problemas, né, muitos problemas com extravasamento do Propofol e de outros fármacos no subcutâneo. Desculpe. Ele falou que houve lesão tecidual, febre, dor, desconforto. Aí ele pergunta se você já enfrentou algum problema como esse. Rodrigão, obrigado por compartilhar a sua experiência conosco, né? Essas coisas a gente não vê escrito em paper, não vê escrito em livro, né? Mas a gente também tem sucesso na nossa vida profissional. O que eu tenho feito, como é que eu tenho trabalhado hoje com a Ativa, né? Os meus alunos que se estiverem me assistindo aí sabem lá da universidade, os colegas aí que estão nos acompanhando no estágio, eu faço a punção venosa. Na punção venosa, eu coloco um PRN valvular, e no PRN eu plugo as torneiras de 3 vias, né? Então, tenho trabalhado dessa maneira para me dar segurança no meu acesso, tá? Nem sempre eu trabalho com 2 acessos, mas às vezes eu procuro trabalhar com 2 acessos, justamente para a gente ter uma maior flexibilidade. Mas eu sou chato demais com acesso venoso, né? Hoje, eu deixo meu aluno entubar, deixo ele fazer bloqueio guiado por ultrassom, deixo de fazer bloqueio guiado por neurolocalizador, mas eu não deixo ninguém puncionar a minha veia, tá? Eu tenho uma estagiária hoje, que é residente da Rural, que eu deixo ela puncionar a veia, que ela é boa de veia pra caramba, mas eu procuro fazer a veia com muita calma, muita tranquilidade, catéter grande, né? Catéter grande, a Rayane tá dizendo aí que eu deixo ela também. A Rayane tá reclamando aí que não quer deixar então, você usar. O acesso venoso ele é fundamental. E graças a Deus, Rodrigão, eu nunca tive problema de algum problema no subcutâneo. Já tive extravasamento sim, já perdi acesso na cirurgia, sei lá, 5 vezes pelo menos, e é o grande problema da Ativa, né? Se a gente não perceber que a gente perdeu aquele acesso, o animal acorda, você não está preparado para ligar o gás e realmente é um desafio para a gente, tá? Mas eu nunca tive não, Rodrigão, nunca tive nenhum problema em relação a isso. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para você também. Eu não faço anestesia, mas a gente opera, né? Então, mas alguns colegas, até cirurgiões também, e alguns anestesistas com que às vezes eu já tive a oportunidade de trabalhar, eles não gostam muito da Dex, né? E aí eles sempre relatam, associam ela muito a essa questão da hipertensão, da vasoconstrição, e eles muitas vezes associam, às vezes, até muito com aquela taxa de óbito que você falou naquelas primeiras 3 horas, ou a alterações associadas à injúria renal aguda. Então, queria que você, de repente, pudesse comentar um pouquinho também da sua experiência, da sua percepção e do que você já leu um pouco sobre isso também, que eu acho que a gente poder entender um pouquinho. Paulo. Excelente, né? Assim, acho que quem realmente não é fanático deve sempre se perguntar em relação a isso, né? Então, assim, a Dex, ela realmente, quando nós utilizamos em doses mais altas, ela faz uma hipertensão importante, tá?
E isso faz com que a gente pense realmente na perfusão tecidual, né? A gente vê uma leve cianose, né? A gente tem, às vezes, vê dificuldade do oxímetro, por exemplo, fazer a sua leitura, né? Não o oxímetro da DGCare, por exemplo, que lê até passarinho, e aqui não tô puxando o saco, realmente é um oxímetro diferenciado da Masimo, né? Enfim, mas assim, qual é a minha experiência, o meu pensamento e o que eu tenho de conhecimento técnico aí que a gente procura, né? É verdade que o débito cardíaco diminui com a DEX? É verdade. É verdade que a gente tem uma pior perfusão com a DEX, né? Ou seja, a perfusão diminui, a DO2 diminui também, é verdade. Porém, vários estudos, né, têm mostrado que em pacientes rígidos, a VO2 também cai, né? Ou seja, o requerimento celular também cai bastante, porque a DEX, né, como um bom alfa-2 agonista, reduz o metabolismo celular. E alguns trabalhos têm mostrado, inclusive, que a despeito da queda do débito cardíaco e consequente queda da DO2, essa grande queda da VO2 pelo efeito celular da DEX faz com que a taxa de extração de oxigênio possa, inclusive, melhorar em paciente rígido. Tá? A gente não sabe se no enfermo, se no paciente doente, a gente teria essa mesma resposta, tá? Mas no paciente rígido a gente vê. Agora, quando a gente vai para a PubMed e vê os trabalhos, por exemplo, em humanos, né? Então se fala muito, mas em humanos a DEX faz hipotensão. Não é verdade, né? Na verdade é que a DEX em humano não é feita na medicação pré-anestésica, então ela é feita somente em infusão contínua, em taxas muito baixas, de 0,3 a 0,7 microgramas por quilo por hora. E aí, quando a gente pensa nessa infusão mais baixa, a gente tem que pensar em afinidade pelo receptor. O receptor alfa-2, existe o alfa-2A, alfa-2B e o alfa-2C. E quando eu trabalho com taxas menores de DEX, eu ativo um dos receptores, e esses receptores, inclusive, estão associados à vasodilatação. Então, não é realidade, Paulo, na minha rotina eu tenho hipertensão com a DEX. Eu só tenho imediatamente após a medicação pré-anestésica. Então, naqueles 10 minutos iniciais, realmente a gente tem uma leve hipertensão. Porém, quando a gente começa as nossas infusões em taxas mais baixas, o que eu observo, inclusive, é que ao longo do processo a gente tem queda da pressão. E respondendo à questão do rim, né? Existe um outro fator ainda que a gente deve se perguntar. Como um bom alfa-2 agonista, a DEX inibe o hormônio antidiurético. E, consequentemente, se inibe o hormônio antidiurético, eu vou aumentar a diurese, né? Então, o alfa-2 agonista está associado a uma diurese fisiológica. Então, quando a gente pega os artigos, por exemplo, em seres humanos, a gente vê uma menor prevalência de injúria renal aguda com a utilização de DEX com os demais protocolos, tá? Logicamente, né? Falta um monte de estudo clínico em veterinária que a gente não tem ainda. Então, são especulações, são ideias, né? Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, quem dera que eu fosse, mas a minha linha de raciocínio vai por aí. Mas eu sei que tem gente que pensa de uma outra maneira e a gente respeita com toda certeza. Foi bom você ter comentado, porque eu também sempre tive um pouco essa percepção, e assim, obviamente não sou anestesista, mas a gente vai lendo sobre os fármacos. Eu, particularmente, assim, gosto de usar DEX e com o reversor, às vezes, para um manejo rápido, né? Então, assim, vou fazer preciso fazer um punchzinho de pele, vou fazer, às vezes, eu preciso de um gato um pouquinho mais complexo para fazer uma coleta. Então, às vezes, eu faço a DEX e, na sequência do procedimento, eu já faço a reversão, né, monitorado com a pressão e com a temperatura, eu uso o próprio monitor ali para poder fazer, e nunca tive nenhum problema assim realmente. E a gente, obviamente, também assim, às vezes a gente faz o comentário assim, o gato era um gato anêmico, cheio de problemas, vai para a cirurgia e aí depois tem uma complicação e a culpa é do fármaco só, né? Quando você usou uma série de conjuntos. Então, eu sempre tenho um pouco de cuidado em relação a incriminar, né? Porque às vezes a gente não tem o conjunto todo de informações para dizer que aquele fármaco fez mal ou bom, e acho que a gente precisa ter um pouco mais de informação em relação a isso. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, Paulo, até porque não pode ser receita de bolo, né? Sim, a coisa tem que ser personalizada, tem que ser individualizada. Exatamente. Então, acho que assim a gente consegue caminhar, né? Então, assim, a recomendação, principalmente para os alunos, para os jovens que nos ouvem, fujam dos protocolos. Não existe, isso é fundamental. Duas coisas, assim, uma coisa que você falou logo no início, e que eu adorei, porque é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo,
é exatamente assim, na individualização do seu paciente. Então, você falou bem isso, assim, né? Não é a anestesia, né, que você vai usar, que é X ou Y. É o seu paciente que você, como anestesista, vai ter que estar sempre preparado para mudar até o seu protocolo, ou o fármaco, ou a droga, em função do seu paciente. Mesmo sendo um paciente rígido, porque naquele momento você está, né, um é um pouco mais magro, um pouco mais gordo, um paciente chegou um pouco mais estressado, e isso fica muito mais evidente no paciente felino, que já vem na caixinha, estressado, chega na clínica, às vezes ele tem um desespero maior, né? Então, a questão de você individualizar, e você falou isso, eu gostei muito, eu acho que é um diferencial cada vez maior na medicina veterinária. A gente realmente sair da fórmula do bolinho ali, é isso, a dose é essa, e você aprender, na verdade, a individualizar o seu paciente e individualizar os seus protocolos em função dele, né? A gente tem mais uma pergunta aqui do Christian, né? Ele pergunta qual a dose de manutenção do renifentanil e você deixa com o uso da dexmedetomidina e cetamina na analgesia transcirúrgica? Sim, eu utilizo bastante. Descobri, eu pulei a pergunta do Fernando, mas depois eu volto para dele. Pode Eu li, responder. eu abri aqui, Paulo, estou lendo aqui, deixa Legal. comigo. Então, ok. Então tá jóia. Então vamos lá, Christian, eu costumo usar, quando eu consigo fazer um bom bloqueio regional, eu costumo utilizar entre 5 e 10 microgramas quilo-hora no gato, tá? Então mais ou menos assim que eu faço, associado também a Dex, associado à cetamina, tá? E por que isso tudo, né? Para reduzir única e exclusivamente o Propofol, tá? Então se eu faço um bom bloqueio regional, eu não precisaria de mais nenhum agente analgésico, né? Essa é a grande verdade. Nada vai superar a anestesia regional. Porém, já que eu estou fazendo o Propofol numa espécie que metaboliza mal, que tem todos os problemas associados ao Propofol, eu vou associar sim para trabalhar com doses muito, muito baixas de Propofol. Beleza? O Fernando aqui colocou em relação aos humanos, né, que tem sido feito muito, né, a associação do Ketodex, né, da cetamina com a dexmedetomidina. O Precedex, né, que ele comenta aí, a dexmedetomidina humana, foi a primeira que eu comecei a utilizar em 2014, tá? Eu comecei no Precedex, é um fármaco também bem legal, mas é um pouquinho caro. E como ele comenta aqui, né, a Dex, pessoal, ela tem sido recomendada, inclusive no cardiopata, inclusive no diabético, inclusive no politraumatizado, inclusive em neurocirurgia, tá? Isso tudo em humanos, tá? Não temos nada na veterinária que fale isso. Então, o uso da Dex realmente teve uma crescente exponencial, não somente na medicina veterinária, mas também na medicina, tá? Então, é uma associação realmente extremamente interessante, que está liderando, inclusive, Paulo, a anestesia da criança, né? Anestesia pediátrica. E teve uma pergunta aqui que já passou, né, do querido amigo aqui que mandou no reservado, então talvez ele não queira se identificar. Esse amigo, ele tem trabalhado com anestesia venosa, tá, recente, e ele me relatou um dia desse, né, ele me ligou e ele comentou assim: Mencalha, o que eu faço quando eu fizer uma MPA boa, né? Vamos supor, sabe aquela MPA que pegou redondo, mas o animal ficou tão profundo na MPA que já está pronto para a gente intubar, né? Então, assim, dispensa inclusive a indução com o Propofol. Isso é uma das coisas mais difíceis e que eu mais penei na anestesia intravenosa total. Quando eu tenho uma MPA muito pesada, né? Não porque a gente errou na dose, né? Por uma questão individual daquele paciente, né? Ele deprimiu demais e ele está pronto para ser entubado, né? Então, a minha resposta para ele foi a seguinte, né? Para que a gente possa manter um paciente no Propofol, né, na manutenção anestésica com o Propofol, eu preciso ter uma concentração cerebral inicial alta. Então, é necessário, sim, fazer uma indução anestésica para que eu possa conversar sobre manutenção. Senão, é impossível. Vamos supor, a gente intuba e liga o Propofol a 0,25 miligramas por quilo por minuto. Quando a concentração plasmática da tua MPA e a concentração cerebral da tua MPA cair, aquela taxa baixa de Propofol não vai ser suficiente para manter o paciente dormindo. Então, toda anestesia geral, ela deve ter uma boa concentração cerebral inicial.
seja do inalatório, seja do Propofol, justamente porque é mais fácil eu manter aquilo ali alto com baixas taxas de Propofol do que eu conseguir aumentar aquela concentração que começou em 0 com uma taxa muito baixa. Mas é desafiador, porque a gente acha que vai matar o paciente na indução. O paciente está pronto para ser intubado, você ainda vai induzir? Então, a recomendação é que a gente possa fazer uma indução bem lentinha, bem devagarinho, com uma taxa bem baixinha, mas que a gente não deixe de fazer o Propofol inicialmente. Espero que eu tenha respondido aí esse colega. Vamos lá aqui. Tá. Quando eu utilizo a dextrocetamina, né? Quando se eu altero a taxa, né? Excelente pergunta do Lucas. Lucas, eu não altero a taxa ainda, tá? A gente altera a dose da MPA, mas ainda não temos aí, sei lá, validado, não temos ainda estudos que façam com que a gente possa alterar essa taxa. O que eu tenho feito empiricamente, né, da minha cabeça, né, a gente faz muita coisa da cabeça da gente, a gente só não dá isso em aula, né, a gente só não vem a público falar disso, mas a gente conversa nos bastidores, e isso eu acho muito, muito, muito legal, né, essas coisas off-label que a gente pode fazer, logicamente com critério, assumindo toda a responsabilidade. Eu não costumo chegar a essas taxas mais altas que eu comentei com a dextrocetamina, né? Então, a dextrocetamina, eu procuro manter ela em 0,6 se nós devemos aplicar o Maroptan para alcançar um efeito analgésico. Quanto tempo antes? Legal. O Maroptan, teve uma época que eu estudei bastante o Maroptan, tá? Eu vejo muita gente criticando o Maroptan, fico assim, chocado, né? O Maroptan, ao meu ver, é um fármaco excelente. A gente tem trabalhado com o Maroptan 1 mg por quilo em bolos, tá? Esse bolos deve ser um bolos lento. Recentemente teve um trabalho publicado na Plus One com isoflurano, que o Maroptan diminuiu significativamente a pressão arterial, e é esperado, né, já que ele é um antagonista de substância P, e a substância P regula parte do fluxo sanguíneo do miocárdio. Então, é uma indução lenta, né, um bolos lento, em torno aí de 5, 10 minutos, bem devagarinho, tem que ser intravenoso para alcançar o target plasmático, o efeito analgésico, e em cirurgias superiores a 90 minutos, a gente precisa também fazer infusão contínua, tá? E se quiser saber um pouquinho mais desse assunto, entra lá no Instagram, no Rafael, do Tivavet, usa muito Maroptan, ele pode te dar toda a experiência prática dele aí de anos com a infusão contínua do Maroptan. A Rayane fala aqui que em gato com hipertrófica tem trabalho demonstrando vantagens, né? E tem mesmo, né? A gente pensar, por exemplo, aí em obstrução de fluxo de saída, né? Em alteração de pré-carga e de pós-carga, tá? Extremamente interessante. A pergunta aqui no reservado, já meu amigo falou que pode dizer quem foi o nome dele, é o Dr. Fábio Gondim, um dos maiores anestesistas aqui do Rio de Janeiro. Um dos maiores anestesistas. Grande abraço aí, que só tem fera, cara. Tô me sentindo até importante de ser tão prestigiado aqui nessa Eu também. Vou de carona. É isso aí. E o Lucas fala aqui das doses baixas aí, que é muito boa para o gato, né, com hipertrófica. E é verdade, né? A gente pensar exatamente isso. Ao invés de a gente brigar se a gente vai fazer TIVA, inalatória, se é TIVA, TIVA inalatória, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que evoluir enquanto classe, enquanto colegas de trabalho. As doses baixas da Dex, na minha rotina, não altera nem a glicemia. Tá? Até em paciente diabético eu tenho utilizado. Tá? Eu sei que eu sou até criticado por isso, mas a gente tem feito aí com bastante tranquilidade. Mas quem não faz também, né, Rodrigo, assim, né? Quem não se coloca, quem nunca vai ser criticado, porque ele também não faz, né? Então, eu acho que a crítica vem, ela é construtiva, às vezes ela até é pejorativa, mas assim, a gente tem que passar por cima e continuar com o nosso trabalho, que tem o resultado que a gente espera. Eu queria te fazer só mais 2 perguntas, e aí eu acho que não temos mais aqui, e que eu acho que assim, seriam mais comentários mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a ventilação durante a ativa do paciente felino, que eu sei que ela tem vários aspectos aí, a gente trabalha muito com isso. E eu queria te perguntar, na mesma, que aí você já faz a mesma, já responde uma coisa conjunta. Quando você tem no paciente felino os problemas relacionados
há um retorno muito demorado, né? Então, você anestesiou, terminou, não tem mais nada e o gato não volta, né? Qual é a sua linha de raciocínio que pode ter acontecido? Ou quando esse gato ele fica em excitação, em disforia, quando ele volta muito rápido, vocaliza e excitação. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho desse retorno dos extremos, num gato que fica muito excitado, do gato que não volta, né, naquela janela lá de 2, 3 horas, né, que preocupa, e falasse um pouquinho sobre a ventilação. Excelente, Paulo. Ó, perfeitas perguntas. Queria muito falar disso mesmo. Quanto à ventilação na anestesia intravenosa total, né? O que eu vejo no dia a dia, na realidade? 90% dos cães que eu anestesio, eles entram em apneia depois da indução e vêm em apneia até o final da cirurgia, tá? Então, o cão, tá? Eu, particularmente nativa, trabalho sempre com ventilação mecânica. Então, é importante a gente colocar isso. Dá para trabalhar sem? Dá. Na ventilação controlada manualmente. É possível também a gente trabalhar dessa maneira, tá? Mas é desconfortável para a gente. Então, a gente tem que procurar ter bons ventiladores mecânicos, né? Ventiladores que trabalham tanto com pressão quanto volume, que, enfim, que possam ser microprocessados. Então, nós temos aí algumas opções interessantes no mercado. Então, o cão, particularmente, praticamente sempre trabalha com ventilação controlada, porém, ao longo da anestesia, a gente consegue entrar em ventilação espontânea. Então, é um problema que eu vivi durante uma fase, né, da minha transição da inalatória para ativa. Eu começo muito bem na ventilação mecânica e no meio da cirurgia o animal começa a reinalar CO2 porque ele está brigando com o ventilador. E por quê? Porque eu estou reduzindo o propofol. Né? Então isso é legal, caramba, não tem problema. Começou a brigar, eu tiro da ventilação controlada, de repente coloco no modo assistido controlado, ou quem sabe aí parto mesmo para ventilação espontânea. Né? O professor Francisco deve ter colocado isso aí na semana passada. Isso. Então é um ponto importante. No felino já é diferente, Paulo. Dificilmente eu vejo a apneia nativa do felino. Tá? Então é muito mais fácil deixar o felino em ventilação espontânea nativa do que o cão. Tá? Então, na minha rotina, vamos dizer assim, de 10 gatos que eu anestesio, 7 vai na espontânea e 3 fica algum período de apneia que a gente precisa fazer uma controlada. Tá? Então, são as duas experiências que eu tenho aí com os ventiladores. Né? Graças a Deus, os nossos ventiladores são melhores hoje, melhores do que ontem. Isso. Amanhã serão melhores ainda. Tá? E uma coisa importante, né? E não quer dizer que o gato está ventilando, que ele está ventilando bem. Isso. Tá? Uma coisa é número de movimentos por minuto, a outra coisa é troca gasosa, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então a ventilação no gato ela também é extremamente importante. Sobre o despertar anestésico, né? Curioso você ter falado isso, né? Eu tive sábado, domingo e segunda em Porto Velho, dando um curso lá de anestesiologia lá para o pessoal do Norte. Tá? Um grande abraço a todos aí que me ouvem nesse momento. E num período do curso, né, depois que eu treinei todo mundo, é a hora do aluno colocar a mão na massa, né? E eles fizeram 2 anestesias intravenosas em felino, depois que eu já havia feito algumas. E os animais deles demoraram bastante para acordar, né? Bastante mesmo, até mesmo para estubar. E isso é ativa normal de quem ainda não foi treinado naquela técnica, né? Então, saber reduzir o propofol no momento certo, saber trabalhar com os adjuvantes no momento certo, saber retirar os adjuvantes. Então, se a gente conseguir, Paulo, trabalhar, né, avaliando o plano anestésico, reduzindo no momento certo, associando o que tem que associar, digo da minha experiência, o gato acorda mais rápido que o cachorro. Eu consigo estubar o gato mais precoce que o cachorro. Agora, se eu vacilar, e eu vacilo também, por desatenção, às vezes fui falar com alguém, esqueci uma redução de taxa do gato, acabou a minha recuperação anestésica. Então, é aquele animal que vai recuperar lentamente. E qual é o problema disso? Hipotermia, hipotensão, depressão respiratória. Então, a anestesia venosa do gato, ela não é simples, ela é diferente. Então, o nosso olhar ali tem que estar redobrado. Sobre acordar e excitação nativa, eu não vejo, tá? Pelo contrário, né? Se tiver algum aluno aí de Porto Velho aí que participou do curso, comentem com o professor Paulo. Os animais acordam muito mais suave, tá? Nem sempre mais rápido, mas muito mais suave. Então, eu não tenho visto
esses problemas aí com excitação. Nem mesmo no gato, nem mesmo no cão. Perfeito. Para finalizar, a última pergunta também, prometo. Importância, porque esse também é um tema assim, sempre muito interessante, hipotermia em gato. Então, queria que você falasse um pouquinho, né? A gente sabe que o gato com temperatura mais baixa, ele tem uma resposta, até inclusive a fluidoterapia menor, e queria que você falasse um pouquinho sobre esse gato hipotérmico, também nessa recuperação e na relação, isso tem um impacto dentro da ativa em termos de hemodinâmica. Legal, né? Vou pegar a carona na sua pergunta, vou juntar com a pergunta do Rodrigo Manarina da semana passada, né? Na semana passada, o Rodrigo perguntou a respeito de tantas infusões que a gente faz, se essas infusões também não contribuem para a hipotermia, né? Então, vamos pensar assim, todas as drogas que eu diluo, tá? Eu demorei um bom tempo para fazer isso, para ficar confortável no trabalho, eu diluo tudo para 1 ml quilo-hora. Tá? Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, se a gente está trabalhando com 3 bombas de infusão, né, como essa aí que está no seu slide, Paulo, atrás de você, eu ia estar trabalhando com 3 ml por quilo por hora. Tá? Então, eu estou trabalhando com uma taxa extremamente baixa de fluido. Né? Então, essa acho que é a grande dica que eu posso dar para a gente evitar o overfluid e, consequentemente, tentar minimizar os impactos dessas soluções também sobre a temperatura corporal. Tá? Mas se eu precisar de 5 drogas, junta 2 numa seringa, junta 3 numa seringa, né? A gente consegue trabalhar com a ketamina e com a Dex na mesma seringa, de repente pode colocar o próprio opioide junto também, então a gente pode trabalhar com pelo menos 2, no mínimo 2 bombas, né? Uma para o Propofol e uma para o resto, é possível. Particularmente não gosto tanto, porque se você tiver que subir uma droga, você vai subir todo mundo, né? Já que a gente está trabalhando 1 ml quilo-hora, tá? Então, assim, esse é um fator importante também para comentar. Então, o que eu acho sobre a hipotermia? Já que é uma espécie tão complicada a respeito, né, desse fator, a gente viu ali algo em torno de 97% dos gatos que experimentam hipotermia pós-operatória, a gente tem que prevenir. Eu acho que o melhor remédio é a prevenção. É pensar aí nas meias, aí nas extremidades que o pessoal tem usado, tem dado super certo. É pensar naquele novo insuflador aí de gás quente que está sendo comercializado aí por uma empresa aí no Brasil, que é fantástico, né? Tenho 3 amigos que trabalham com elas e é super legal. O que não dá é para a gente fazer a mesma coisa que a gente fazia 15, 10, 5 anos atrás com colchonete térmico, esperar o mesmo e outro resultado. Se você plantar morango, você vai colher morango. Então, o colchonete térmico, ele não é adequado para isso. Ele pode até contribuir de alguma forma, mas procurar trabalhar com cobertor, procurar trabalhar com luva, procurar trabalhar para evitar a perda de calor, não para recuperar o calor que foi perdido durante o procedimento. Né? Então, acho que isso é o mais importante aí que eu poderia contribuir no assunto hipotermia. Perfeito. Rodrigo, puxa vida, tem uma última pergunta aqui eu vi aqui... Fernando. Tá, do Fernando, isso. As bombas de infusão alvo controladas seriam a solução para essa redução manual que temos que fazer em gatos? É um sonho nosso, né? É um sonho do professor Villani aí, que é o grande pai da anestesia venosa aí no Brasil. É o sonho aí de muitos anestesistas aqui do Brasil que adoram a anestesia venosa. E a gente espera que no momento oportuno, no momento próximo, a gente tenha aí algum fabricante que trabalhe em cima da bomba alvo controlada. É difícil? Acho que é muito difícil, né? Pensar numa alvo controlada no cão, por exemplo, raça pra caramba, metabolismo diferente, enfim, pesos diferentes. Então, assim, é muito mais fácil a gente pensar numa bomba para humano do que pensar numa bomba para cão, né? Talvez o gato um pouco mais fácil, né? Um pouco menos variação, mas mesmo assim é difícil, né? Então, eu acho que a gente vai ter, né? Tenho certeza que um dia a gente vai ter essa alvo controlada. Já fiz cursos na medicina aí com alvo controlado, então é realmente um negócio muito legal, mas que eu acho que a gente ainda está um pouco distante. Menos distante que estivemos ontem, né? A gente acredita aí que tenha grupos, inclusive aqui no Brasil, lá do professor Villani, que devam estar trabalhando com esse modelo, e a gente espera que em breve nós tenhamos uma bomba comercial para isso. Perfeito. Rodrigo, queria te agradecer. Queria informar que a nossa colega Lúcia Mena Barreto foi a sorteada, né, com o kit da DigiCare, dos manguitos.
Queria convidar todos vocês para curtir a página do professor Rodrigo Mencalha, para curtir a página do Digisquer no Instagram, no Facebook. Convidá-los para a semana que vem, né? Teremos o nosso super colega também. Esses encontros é só fera. O nosso colega Rafael Nudemann, né? Que dispensa qualquer apresentação. O tema é anestesia intravenosa total, TIV em PETs não convencionais. Então, também ela é um tema imperdível para a gente poder. Rodrigo, quero agradecer muito a você pela sua participação, agradecer a Digisquer por nos proporcionar esse momento de troca, que eu acho que ele é super importante, super esclarecedor, que a gente tem a oportunidade sempre de trazer informação consistente, de qualidade, para os nossos colegas que estão nos assistindo. Então, Rodrigo, queria deixar você à vontade para fazer as últimas palavras e agradecendo da boa noite a todos, né, que nos assistiram hoje aqui. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo carinho, Paulo, pelas palavras, sempre muito gentis. Parabéns aí pelo seu dia, né? Você também é um professor com P maiúsculo aí que muito nos orgulha. Obrigado aos colegas aí de todo o Brasil e até da América do Sul que nos assistem. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo para vir aqui no nosso evento, o evento da Digisquer. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos eventos que a Digisquer ainda vai promover aí. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos e que chegou para ficar nessas nossas reuniões de troca de conhecimento. E a gente tentar, né, nós que somos professores e trabalhamos em instituições públicas, né, e somos professores de hospitais e escolas, a gente poder mostrar um pouquinho também do que a gente faz, e a gente não está em nenhum outro patamar diferente de você que está na rotina. Vocês anestesiam muito mais do que a gente, tá? Temos vários colegas aqui no Rio que fazem 80, 100, 120 anestesias por mês aqui no Rio, em todo o Brasil, e vocês não estão abaixo de ninguém, né? A gente somente está num patamar diferenciado porque a gente publica, porque a gente lê, porque a gente é capacitado para ser o moderador, trocar informações. Então, a gente está super aberto para qualquer pessoa trocar ideia, sugerir alguma coisa, fazer alguma crítica, tirar alguma dúvida. A nossa ideia realmente é que a anestesiologia possa estar em outro patamar num momento muito próximo disso aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até logo, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até semana que vem com o Rafael Nudemann, tá? Anestesia total intravenosa em PETs não convencionais. Tá bom? Rodrigo, obrigado. Fiquem com Deus aí.